Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E eu tô aqui hoje, gente, com uma convidada muito especial. Fiquem aí até o final. Chamem os conhecidos, porque eu tenho certeza que vai impactar e mudar a vida de muitas mulheres e muitos relacionamentos. É sobre isso que ela vai falar hoje, mas eu vou deixar ela se apresentar. Hoje, pela primeira vez, eu vou deixar ela se apresentar, porque vocês vão ver, vai ser do início ao fim. Fiquem com a gente. Boa noite, Andrécia, tudo bom? Boa noite, Obrigada Deise. por estar aqui, ter aceito o nosso convite, que eu tenho certeza que vai ser um transbordar e um mover obrigada. muito grande. Muito obrigada, eu que agradeço o carinho, né, esse amor depositado desde o convite, a gente nem se conhecia, né, mas desde o convite isso já era perceptível. Amém, Né? obrigada. Eu sou muito grata, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus gratidão aí é pela oportunidade, né, e entendendo que não é sobre nós, é sobre aquilo que está em nós, né? Sobre o legado que papai nos deixou e nos faz com que nós também tenhamos essa perspectiva, né? Esse objetivo de deixar um legado aqui. Falando isso, eu aprendi que eu olho para você, eu vejo uma semente, mas Deus olha e vê a floresta inteira, né? Que louco, então, né? É sobre isso. Que louco. E é sobre ele, né? É sobre ele. Quando a sempre gente entende né? Tudo é isso, por ele, para ele, por ele. E eu sou muito grata todos os dias por mais um dia, mais uma oportunidade. De fazer diferente, de abranger, né? Mais esse conhecimento e o reino mesmo em si, né? O quanto isso é importante. É verdade. E mesmo sem conhecer, a gente já ama, né? As pessoas sem conhecer. Isso só pode vir dele, né? Não de nós. Sem dúvida. Não de nós. Mas e aí, quem é a Andrécia e o que ela faz? Então, eu me chamo Andrécia Garcia. Andrécia Garcia. Eu sou uma filha amada de Deus. Amém. Amada de Deus. Hoje eu sou uma mulher que realizo todos os dias os sonhos de Deus, busco realizar. Não sou perfeita, né? Mas estou aqui nesse aperfeiçoamento para quando chegarmos na perfeição, estarmos juntos com eles, né? Sem com dúvida. ele, né? Mas eu tenho 23 anos. Eu tenho 31 anos de casada. Você tem aparência de 23 anos mesmo. Eu olhei para o 23 aqui e falei 23 anos. Você tem aparência mesmo de 23 anos. Eu tenho 46 anos. Uau. Eu vou fazer 31 anos de casada. Sou casada com o Jean há 31 anos, quase. Uau. No mês que vem a gente faz 31 anos. Casamos bem novinhos. E com mais 2 quase de namoro. Então, são uma jornada aí de 33 anos. É né? a autoridade para falar de relacionamentos. Né? E temos uma filha de 25 anos. Vai fazer também mês que vem. Uau. E hoje, o que eu faço, né? Eu sempre gosto de falar quem eu sou. Porque... quem eu sou é mais importante do que o que eu faço. O que eu faço é só uma consequência, né, de quem eu sou. Sem dúvida. Mas hoje eu trabalho com vidas, transformando vidas, famílias, potencializando vidas para que realmente elas consigam chegar, né, no nível elevado onde Deus tem preparado para cada um de nós. Para viver o propósito, né? E viver o propósito, porque se nós vivermos aqui, olharmos só para o nosso umbigo... vai ser vazio, né? Não vai ter o efeito, né? De impactar, de levar vidas. E tem uma frase que fala que se eu não consigo mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar o mundo de alguém, isso já vai fazer toda a diferença. É verdade. Né? Então, que a gente possa realmente entender do nosso propósito aqui na Terra, qual é a nossa missão. E hoje eu trabalho muito com famílias, né? Porque sou especialista em relacionamentos, mas falando em relacionamentos abrange, né, essa especialidade em casamentos, né? Hoje uma relação conjugal, o quanto tem sido desafiadora, né? Manter um relacionamento conjugal, manter um casamento consolidado, feliz, agradável e exemplar,
né? Porque nós somos desafiados todos os dias. É verdade. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem a sua cultura, né? Foi criado em famílias diferentes. E quando une isso, como faz para viver, para ter uma vida saudável, feliz, leve, né? Porque o fardo é leve, o jugo é suave. Jesus deixou essa promessa de vida para nós. E tem pessoas levando um casamento desde tão pesado, tão sofrido. Isso não é o normal. Isso não é o normal, né? E a gente fala sobre o normal e o comum, né? Antes, nos bastidores, a gente até estava falando sobre isso. Verdade. Quantas pessoas normatizam tudo e o que é comum, mas não é normal. E o normal é aquilo que Deus construiu, que Deus fez, né? Se Deus fez marido e mulher para constituírem uma família... Em unidade, né? Em unidade, em amor. Por que tantos casais vivem um ringue em casa? Né? Por que tantos casais... um dorme pensando em fazer alguma coisa para se vingar, prejudicial, né, ao outro para se vingar. E não precisa ser assim. Né? A gente precisa entender que todos nós somos seres humanos, erramos, pecamos, mas que também somos seres humanos ao ponto de aprender, de perdoar, de viver em novidade de vida, de deixar o passado para trás. Não é amnésia, não é esquecer o passado, mas de deixar o passado para trás e começar, a partir de hoje, vamos viver diferente, vamos fazer diferente. Fazer tudo novo de novo, né? Tudo novo, né? A Bíblia fala que ele faz tudo novo, né? Isso que faz todas as coisas novas. Então, se ele faz coisas novas, se eu sou a criatura dele e eu decidi ser filha, por que não eu herdar, né? Eu herdar isso que meu pai deixou. Porque se eu vivo em novidade de vida, o meu passado, ele vai servir só de aprendizado. E eu quero trazer uma métrica aqui sobre passado, presente e futuro, que quem vive de passado, tem uma frase, quem vive de passado é museu, né? Quem vive de passado vive deprimido, vive sempre focado naquilo que aconteceu, na dor, cada vez mais que lembra, pensa, gera mais dor, porque o nosso cérebro ele não entende, né, que aquilo aconteceu. Quando eu trago a minha memória para aquela ele atual, dor com né? intensidade, aconteceu novamente. Então, viver de passado é como se eu estivesse falando com a Deise virada de costa, aqui, ó, tô lá, focada na minha dor, no meu passado. E eu preciso viver o quê? O presente, né? A palavra já disse, é um presente de Deus todo dia, a cada momento. Estar aqui, para mim, é um prazer gigantesco. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de falar, né? De poder alcançar vidas que, talvez, se eu não estivesse aqui, não alcançaria. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E eu viver esse presente, que é 60%, né? Essa métrica fala de 10% do passado, eu viver o passado 10%, viver o presente 60%. E planejando o meu futuro, que é 30%. Porque onde eu quero estar amanhã? Como que eu quero viver um relacionamento saudável, lindo, íntegro, se hoje eu não plantar essa semente linda, saudável, íntegra, né? Com verdade, com humildade, porque nós somos muito orgulhosos. É verdade. Nós somos seres orgulhosos demais, demais. E quando eu não me atento a isso, eu vou colocar a culpa, eu vou acusar o outro, eu vou demandar a responsabilidade da mudança do outro. Eu quero mudar todo mundo. E eu não olho para dentro de mim o que eu preciso mudar. E o relacionamento é isso. É realmente você ali ter os conflitos de diferenças, né? Porque um pensa de uma forma, um pensa de outro, e cada um tem a sua vida própria, mas quando casou se une, somos um só, uma só carne. Então, aquilo que eu faço reflete no meu cônjuge. E aquilo que o cônjuge faz vai refletir em mim. Poxa, vamos ter um alinhamento? Como é que faz isso, né? Se cada um está vivendo a sua vida à parte, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas finanças, hoje está tudo dividido. E não dá para ser assim, né? Ou por que antigamente os casamentos eram consolidados, firmes na rocha, passavam por desafios, e hoje qualquer coisa que acontece, não dá mais, eu quero ser feliz. Eu vou viver a minha felicidade. O que é ser feliz? Aí as pessoas estão normatizando, generalizando uma felicidade e nem sabem o que é, né? E o casamento, ele é um propósito de Deus.
ele precisa ser estruturado. E quando Deus não está no casamento, quando Jesus não faz parte, a gente fala em Eclesiastes fala do cordão de 3 dobras, né? Quando Jesus não faz parte do relacionamento, tudo se torna difícil. Com certeza. Tudo se torna difícil. Eu casei muito novinha, Deise. Eu casei na época, na minha cidade isso era comum, casar novinha. Fugia, casava, né? Então, fugi, vim para Camboriú, na casa da tia dele, estava casada. No outro dia, pronto, já estava casada e vida que segue, vai construir uma vida, vai construir a família. E eu, muito novinha, ele também novinho. Que idade foi meu você primeiro tinha? namorado. Tem certeza que quer saber? Eu ia fazer 15 anos desse. A gente começou a namorar, eu tinha 13 anos. E eu passei uma vida sem falar disso porque isso me constrangia. Tinha vergonha, isso me dava um repúdio. Eu pensava, eu não sou exemplo para ninguém. Porque eu comecei a namorar com ele com 13. E a gente já se conhecia na mesma cidade, uma cidade pequena. E desde sempre a gente se conhecia. E ele tinha, quando a gente começou a namorar, eu tinha 13, ele tinha 16. Só que ele já queria namorar comigo com 12. Eu disse, não, vou esperar fazer 13. Vou ficar mais madura, né? Tipo assim. E era um namoro que se via uma vez por mês, né? Tem toda uma cultura, porque eu sou de Governador Celso Ramos, moro aqui em Balneário há 7 anos, mas sou natural de Governador Celso Ramos, aqui pertinho, uma horinha, né? E lá, 99% da população masculina eram pescadores. E pescadores industriais, eles saem, né, para o barco para pescar e voltam dentro de 30, 40 dias. E quando eles voltam, a gente chama de claro. O que é claro? É lua cheia. Na lua cheia, eles vêm para casa. Então, né, vão lá, limpam as redes, tal, e limpam o barco, organizam, fazem toda a manutenção do barco. Vêm para casa e recebem. Vêm para casa, a gente chama de claro. Então, a cada claro tinha a discoteca do momento, né? Festas de igreja, o bailinho, tudo que tinha era no claro. Então, como era um lugar pequeno e os meus pais tinham um restaurante, a gente morava um pouco distante assim, do vilarejo, a gente só se falava, só se via no claro. No claro. Por quê? Porque daí eu ia no bailinho e na hora da música lenta ele me tirava para dançar e a gente já tinha assumido ali então o namoro. E aí namoramos eu ia fazer 2 anos. Quando eu ia fazer 15, a gente decidiu fugir. Fugiu, casou. Não tem essa de namorado dormir na casa da namorada. Não, fugiu, casou, já assumiu o matrimônio. E depois, claro, a gente fez toda a papelada, casamos realmente, né? Mas a gente casou e fomos construir a nossa vida. Aí tivemos que parar de estudar, porque o trabalho aí se sustenta, porque a gente não tinha nada, né? Começamos a trabalhar muito, muito, construímos a nossa primeira casa. E após 6 anos, decidimos engravidar. Ainda a gente teve maturidade, né? Para não trazer nesse mover todo uma criança, né? E vocês foram bem adultos. Responsáveis, vamos dizer assim. Aí voltamos a estudar depois, né? Teve todo um processo, mas nesse início, assim, para dar esse start mesmo, a gente teve que parar de trabalhar, de estudar para trabalhar. E aí fomos construir a nossa vida. Quem disse que seria fácil, né? Mas eu sabia que seria possível, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. E hoje eu trabalho muito com isso, né? Como que eu vou saber o que eu quero se eu nem sei onde eu estou? Exatamente. Eu preciso entender meu ponto atual hoje, né? Minha vida atual, onde eu estou. E a gente sabia, a gente tinha sonhos e construía e pensava e analisava juntos e tinha essa cumplicidade de dividir, né? Os sonhos, as metas, os objetivos. Só que hoje em dia, e depois de 6 anos veio a nossa filha, né? Então, até aqui foi a minha primeira jornada, assim, né? O meu primeiro ciclo de casada. E aí, hoje em dia, o que a gente vê, Deise? As pessoas casam com o objetivo de ser feliz. Né? O objetivo de ser feliz, ok. Mas se eu não for feliz, se eu depender de alguém
ou de algo, ou de circunstâncias para ser feliz, já está fadado aquilo ali. eu nunca vou alcançar a felicidade. Porque a felicidade, ela precisa estar dentro de cada um de nós. Né? Nós temos essa felicidade. Mas se eu não entendo o que realmente é felicidade, o que eu quero para mim, eu vou viver sempre esperando do outro, que o outro faça ou que a situação, né, faça acontecer para que realmente eu seja feliz. Então, eu tenho que entender o que é felicidade. Porque nos dias de hoje, está tudo tão automático. Está todo mundo nesse start, né? É um clique, é um fast food, tudo acontece. Tá muito no prazer imediato, vamos dizer, né? Então, se o prazer imediato, porque o nosso cérebro, ele busca recompensa, né? O tempo inteiro ele está buscando recompensa. Se eu vivo de prazer imediato, como que eu vou consolidar um relacionamento forte, saudável, feliz, se eu estou focada na felicidade que o outro pode me dar e não naquilo que realmente eu sou? Eu sou uma mulher feliz. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Andrécia, o que Deus é? É o que eu sou, né? Se Deus é criativo, eu sou criativa. Claro. Se Deus é incrível, eu sou incrível. Se Deus é lindo, eu sou linda. Mas eu nem sei quem eu sou. Como é que eu vou saber quem o outro é? E relacionamentos é isso. É você entender quem você é, amar você, para você poder amar o próximo. Se eu não me amo, se eu não tenho a felicidade que habita em mim, eu vou esperar do outro, eu não vou alcançar essa felicidade. Eu vou estar sempre enfadada a querer mais. O prazer imediato, ele vai fazer parte da minha vida. E é muito bom, né? A gente ter recompensa. O nosso cérebro, ele busca isso, a recompensa. E o quanto eu tenho celebrado minhas pequenas conquistas. E aí eu aprendi isso desde cedo, eu tive que me virar, porque a partir do momento que foge de casa, os pais já não são mais responsáveis. E eu era a última filha, nós somos 4 filhas, né? Tudo mulher. E todas casaram novinhas. Então, meus pais já... Era uma tradição. Meus pais já estavam... Minha mãe não imaginava, não esperava, até porque eu era a última, né? Então, fui criada... Você ia tão cedo. Fui criada com mais, vamos dizer, mais conforto, assim, né? Meus pais já estavam numa fase... Melhor, né? Melhor e sempre trabalhando e fazendo, tendo os desafios, mas fazendo acontecer sempre. Então, eu sempre vi meus pais trabalhando muito, né? E fazendo e realizando. A minha mãe sempre foi uma vencedora. Só que tem um pequeno detalhe aí no meio do caminho. Meu pai era alcoólatra. E quando eu casei, né, meu primeiro namorado, um homem lindo, apaixonado, aquilo tudo, aquela paixão, né, avassaladora, adolescente, então tá tudo aflorado, tudo na flor da idade ali. E o meu marido se tornou alcoólatra. E aí eu vivi 26 anos e meio, porque esse meio conta muito. 26 anos e meio com um homem alcoólatra, que eu não podia falar nada, eu não podia ter um posicionamento, porque tudo gerava conflitos. Então, eu passei uma fase da minha vida que eu não tinha mais gosto. O que viesse estava bom. Eu não tinha mais sabor, paladar para comida. Eu perdi todos os meus sentidos do que eu queria, do que eu gostaria de ter. Eu fiquei assim, muito desmotivada, desanimada mesmo. E eu questionava muito Deus. Tu já era cristã? Quando eu me converti em 2004, a nossa filha tinha 5 para 6 aninhos. Uma cliente nossa, a gente trabalhou juntos, a gente teve empresa 20 anos, eu e ele. Trabalhamos juntos e trabalhar mesmo, assim, de abrir, de fechar, muito doido. E quando eu comecei a igreja, essa cliente me convidou, vamos na minha igreja e tal. Ela sempre me convidava. Um dia ela me deu uma Bíblia e ela me convidou para ir na igreja. Eu fui, na igreja presbiteriana. E eu fui, quando eu cheguei lá nessa igreja, aí fui com a minha filha, convidei ele, disse que não, vou lá com esses pastores aí e tal. Sempre falava algo ruim, né, negativo. E aí eu comecei a ir, quando eu cheguei na igreja, Daisy, eu fiquei apaixonada pelo louvor, tudo que o pastor falava, ministrava, era tudo para mim. E eu nem sabia, né, que aquilo existia, porque até então eu venho de uma
família católica, né? Não muito praticante, mas a minha família sempre ia à missa, né? Nos domingos, tinha aquela rotina comum. Mas eu nunca entendi a Bíblia, eu nunca parei para ler a Bíblia. E eu não era fanática de nenhum santo, nada disso, porque eu nunca vivi isso, né? Mas a tradição era católica da minha família. E eu comecei a ir nessa igreja, fui o primeiro domingo, daí fui de novo e fui me apaixonando. E meu marido dizia, ok, vai, eu não vou. E aí fui me envolvendo, a nossa filha pequena, fui para a escolinha dominical, aí os domingos de manhã eu queria ir na escolinha dominical, levava ela, fui professora de escolinha, me envolvi bastante, assim, para que ela viesse com essa sabedoria, com esse entendimento que eu não tive, né? E comecei a igreja, aí conheci uma igreja aqui em Balneário, comecei a vir para cá também, então ia lá, vim aqui. E eu sei que eu passei 5 anos indo à igreja, e claro, daí começa a conhecer Jesus, né? As coisas que faziam parte do teu dia a dia já não fazem mais. E eu comecei a mudar, né? Comecei a mudar. O meu marido, como ele bebia muito, sempre foi muito de festa, de balada, de bagunça. Isso começou a sair tudo do meu coração. Eu nunca fui de beber. Mas ele tinha consciência de que ele era alcoólatra? Não, nem eu tinha. Nem eu tinha consciência disso. Só que ele bebia todos os dias. Todos os dias, mas isso era comum para mim. Porque até então era isso que eu via do meu pai. Entendi. Eu não tinha consciência que meu pai era alcoólatra, que ele era alcoólatra. Não. Lá, isso era muito comum. Uma cidade pequena, pescadores, pessoal bem simples ali. Então, sempre estavam no bar. E eu lembro, Daisy, de quando eu era pequenininha, eu ia chamar o meu pai no bar para almoçar, para jantar. E a mãe falava, vai lá, chama teu pai. A gente chamava uma vez, ele não vinha, chamava duas, não vinha. Minhas irmãs iam, eu ia. E aquilo tudo fica na memória. E a gente vive as nossas memórias. Sem né? dúvida. Hoje, os nossos resultados vêm das nossas memórias. Porque tudo que eu faço está ali. As memórias boas ou ruins, elas estão em mim, né? A minha criança. E se eu não dou um novo significado, se eu não olho para trás e aprendo a renovar, né, daqui para frente, eu vou viver essas memórias lá. Isso é inconsciente. Sem dúvida. Eu não percebo, mas eu vivo. E aí o meu marido sempre querendo ir para as baladas e festas, e eu dizia, Jesus, aqui o Senhor não está entrando comigo. Porque antes tu ia. Eu ia. Isso, para mim, isso era normal. Claro. Isso era o que me trazia alegria, né? Felicidade. Então eu ia, mas eu nunca fui de beber. Eu sempre fui muito fraca de bebida, mas se eu saía, eu tinha que beber, porque senão eu não acompanhava ele. Entendi. Então tinha essa cobrança, assim, bebe alguma coisa, fica chata, porque, claro, tu suportar aqueles bêbados falando um monte de besteira, não aguenta, tu quer ir embora, né? É verdade. E ele sempre queria ser o último da festa, meu Deus, era aquela coisa. E aí, com 5 anos, eu indo à igreja, tudo, ele me cortou. Daí ele falou, porque tu não queria mais acompanhar ele. Porque ele queria a velha Andrécia. Claro. Né? Porque aquela, assim, acompanhava ele, era prazerosa. Nesses 5 anos você se batizou nas águas? Sim, me batizei, ele não foi no meu batismo. O meu cunhado se batizou comigo. Uau! Meu cunhado, que é irmão dele mais novo, mas ele nem foi no batismo, ele não queria saber. E aí ele me mandou escolher entre o casamento ou a igreja. Uau! E aí eu disse, meu Deus, como assim Deus? Eu questionei Deus, né? Se casamento para o Senhor é um propósito, né? Família é um propósito. A minha filha tá junto, tá vindo e tá nesse mover, aprendendo e louvando, tava linda, e agora eu não poder ir mais. E eu fiquei questionando Deus, e de vez em quando eu ia. Daí eu falei para ele, então tudo bem, então eu não vou. E vou esperar Deus agir na vida dessa criatura, né? E aí aquilo me corroía por dentro. Tinha dia que eu ia para Florianópolis ou vinha para cá e eu passava na frente da igreja, eu queria ir, entrava nas igrejas e ficava lá, e o Espírito Santo me convencia, tu tá mentindo pro teu marido. Dizia, mas Deus, então, converte a pessoa, né? Converte. Faz com que ele entenda esse caminho. Amolece o coração de porque pedra, eu não consigo, né? O coração é um alemãozão turrão, assim. Transforma o coração de pedra e eu em orava, carne, né? Eu orava, Daisy. Meu Deus, foram dias difíceis, tá? Muito. Eu faço ideia. E esses dias se estenderam por longos 8 anos. Uau!
Eu fiquei sem poder ir à igreja durante 8 anos. E eu dizia, Deus não está certo. E daí que ele bebia mesmo, assim, mesmo. E criticava quando eu ia à igreja, falava. Mas mesmo sem ir à igreja, tu também não acompanhava ele nos... Daí acompanhava, mas num ritmo mais desacelerado, vamos dizer assim. Só que ele bebia muito, né? E eu praticamente não tinha marido. Todos os dias ele bebia bebidas fortes, não cerveja, bebidas fortes, pesadas, né? E todo dia chegava em casa, era momento dele relaxar, era fazer o Cuba, que falava, era vodka com refri, com suco, o que fosse. Ele dava uma variada no extra, né? Mas era muita vodka e eu ficava muito revoltada com isso, muito revoltada. E um dia eu, falando com Deus, disse, Deus, o Senhor até agora não fez nada. Nada. Meu marido não muda, cada vez bebe mais e o Senhor não fez nada. Agora eu vou me posicionar e eu vou para a igreja, independente se divorciar, se ele quiser ir embora, eu vou para a igreja, eu vou me posicionar. E eu me posicionei, Deise. Eu me posicionei em amor, sem discutir, que eu nunca fui de discutir, porque até porque eu não podia me posicionar de forma alguma se eu falasse alguma coisa que descontrariasse, para ele era tudo mexer na ferida dele, então eu estava sendo contra ele, né? Claro. A bebida faz isso, né? Traz uma alteração. Nunca houve agressão física, mas porque eu nunca bati de frente com ele. Sim. Então eu ficava... Tu nunca cutucou a onça com a vara curta? Não, porque se eu cutucasse... Com certeza a coisa ia se estender mais. Claro. Então eu já me afastava. No primeiro Cuba ali dele dava para ficar perto, depois já não dava mais. Então ele ficava muito agressivo, muito... Qualquer olhar para ele já era alguma desconfiança, era alguma... Sabe? E Deus trabalhava isso no meu coração. Então, fica longe. Só que eu não suportava. E a nossa filha cresceu. Não teve pai presente, porque ele nunca conseguiu ser pai. Ele perdeu o pai... muito novo, tinha 7 anos e o pai era o herói dele, o pai era um paizão. Foi isso que levou ele à bebida, né? Fuga, né? Então, todo olhar que você tiver para uma pessoa que tem um vício em álcool, em droga, em qualquer substância, é porque o vício emocional dele, ele quer suprir de alguma forma, né? Então, se esse vício emocional, essa necessidade não é amenizada, vai para as fugas. E cada vez, eu também tinha as minhas fugas. Cada vez que ele chegava com arsenal de bebida em casa, Deise, tem até fotos. Da última vez que ele chegou com arsenal de bebida, eu declarei, eu falei, Deus, vou tirar foto, porque hoje vai ser um marco. É o último dia que ele traz a bebida para casa. Ele trazia litros e litros de vodkas, assim, em caixas, né? E aí eu ia para onde? Compra. Eu ia comprar, Deise. Ia comprar. Quando chegava a fatura do cartão, era outra briga, outra auê, sabe? Mas era a minha fuga, eu tinha que sair de alguma forma para descontar aquela dor, né? Para amenizar a minha dor. E aí é um viciado e o co-viciado, né? Um alimentando o vício do outro. Isso mesmo. Então, a gente precisa se observar, entendendo que, poxa, ele queria ser feliz. E você também, né? E eu também. E aí, pronto, então eu dou um basta em tudo, eu largo tudo, eu vou ser feliz por conta. Será que eu tenho observado que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas? E amar ao próximo como a mim mesmo? Deise, se nós vivêssemos isso, a Bíblia toda seria em vão. Não precisaria da Bíblia. Porque amar a Deus, como que Deus amaria um ser desse que precisava parar de beber, porque era alcoólatra? Quem tinha que mudar era ele, não era eu. Eu não era alcoólatra. Né? Quem precisava de mudança era ele. Mas eu precisava de um posicionamento em amor desse. Independente, se você conhece Jesus, se você ama Jesus, independente, se você não tiver amor pela vida do outro, você vai olhar somente para o teu umbigo e vai dizer assim, eu mereço. Lembrei de 1 Coríntios, né? Se não tiver amor, eu nada serei. Nada, né? Tudo em vão, né? Tudo em vão. Tudo em vão. E eu disse, Deus, agora eu vou me posicionar em amor, sem brigar, sem debater com ele. Eu vou para a igreja. Aí tu falou para ele? Daí quando eu falei para ele que eu ia para a igreja, daí ficou um pouquinho pior, Deise. Te confesso. Ficou um pouquinho pior. Tu falou na hora que estava indo? Não.
Sim. Na hora que estava indo. Estou indo para a igreja. Eu me arrumei, aí eu falei com Deus, né? Tive meu momento com Deus e falei, Deus, até agora o Senhor não fez nada. O Senhor não fez nada. Agora eu vou para a igreja, Senhor. Porque eu não estou fazendo nada de errado. Quem precisa mudar é Ele. Ele que bebe, Ele que vai para os bares, Ele que vai bagunça. E eu em casa, trabalhando, cheirosa, com tudo alinhado para Ele. E eu questionando Deus, né? O que eu estou fazendo de errado? E eu sabia que eu precisava me posicionar. Só que eu não tinha coragem de me posicionar. E essa coragem, Deus nos dá essa coragem, porque na Bíblia fala que Ele não nos deu o espírito de medo, mas de coragem e ousadia. E eu tinha que ter ousadia, mas eu não tinha coragem para ter essa ousadia. E quando eu me posicionei, Deus, vem comigo, Senhor. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu vou para a igreja. E eu comecei a ir à igreja, falei para ele. Aí ficou bem ruim. E tudo isso, Daisy, esse meu posicionamento pode soar como uma historinha que eu contava para mim mesma, né? Mas ele e a nossa filha, eles debatiam muito como se fossem irmãos, assim. Os irmãos que se pegam o tempo todo. Sei. No arranca-rabo, era assim. E eu falava, Jean, não tá certo, tu é o pai. Tu é o pai, te posiciona como pai. Só que ele não sabia disso, se posicionar como um pai. E aí os dois debatiam muito. E um dia eu falei para Deus, será que é pedir muito ter um almoço em paz? Porque eu queria sentar na mesa e ter paz para almoçar. Eu não tinha. Tinha dia que eu saía da mesa sem comer, porque ficava aqui na garganta e não descia, não subia. Eu disse, não, saía da mesa. Porque era um conflito. Se colocava carne, ele queria peixe. Se ela queria peixe, ele queria frango. E os dois se conflitavam ali. E eu ficava nesse tiroteio. E eu não podia falar nada para ela, porque se eu falasse alguma coisa para ela, eu estava sendo contra ele. Se eu falasse alguma coisa para ele, eu estava sendo contra ela. E aí, quando a nossa filha fez 18 anos, a gente veio morar aqui. Ela se formou lá no ensino médio, em Florianópolis. E a gente veio morar para Balneário. Ela tinha 17 para 18. Ela tinha 17 para 18. Ela fez 18 anos e ela sempre mencionava o desejo de fazer o intercâmbio. E eu nunca quis que ela fizesse intercâmbio. Por quê? Porque eu só tinha ela. Minha única filha, eu não queria que ela ficasse longe de mim, né? Verdade. E aí eu não dava muito crédito quando ela falava, mãe, eu quero fazer intercâmbio, mãe, eu quero estudar. Ela sempre gostou muito de inglês. Hoje ela é professora de inglês. Ai, que legal. E eu nunca dei muito foco para isso, porque eu não queria que ela fosse. Mas quando ela fez 18 anos se formou, daí fez o cursinho aqui. Ela sempre quis fazer medicina. Chegou no terceirão, ela não era mais medicina que ela queria, então ela estava bem perdida do que ela ia fazer. Não estava nada consolidado. Ela via o relacionamento dos pais, né, sem nenhuma segurança. E ela, claro, nesse bolo todo, estava junto, né? Com certeza. Então, isso traz muita insegurança para o jovem. Ela nunca tinha tido uma confirmação, filha, que vai dar certo. Não, era sempre muito conflituoso, né, o relacionamento. E aí eu ficava suprindo as necessidades de mãe, querendo suprir a necessidade de pai, que não supre, não tem como fazer papel de mãe e de pai. Ela tem as necessidades dela com o pai e ela tinha as necessidades dela comigo. E aí, um dia na mesa, Daisy, e eu questionando Deus sobre isso, um dia na mesa, ele bateu nela. Eu já tinha saído, já tinha levantado, que era um dos conflitos na mesa. E ele bateu nela. E quando ele bateu... E ela tinha que idade? 18. Ele bateu no ombro dela, assim, porque ela desafiava ele, ela confrontava ele. E ele não podia ser confrontado. Tudo para ele já era um confronto, né? Exato. Então, quando ela confrontava ele, ela desrespeitava ele, né? E aí, honra de pai e de mãe, não tem. E ela aprendeu lá na infância dela, né? E era isso que eu queria transmitir sempre. Mas eu queria e não transmitia. E eu me calava. Um dia ela me chamou de omissa. Mãe, tu é uma omissa, mãe. Porque a mãe não fala nada, a mãe não faz nada. Porque se eu falasse, eu ia comprar briga e ia ser um fuzuê em casa. E eu tinha medo. Eu tinha um temor muito grande, né? Das atitudes dele. E aí, nesse conflito, nesse dia, eu pedi a Deus direção. A direção, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí veio, né, do alto, uma sabedoria do alto e disse, vai procurar uma agência para ela, para o intercâmbio dela.
E eu disse, filha, vamos numa agência de intercâmbio? Sério, mãe? Ela nem esperava, né? Eu disse, vamos, filha, vamos. Porque eu precisava tirar ela daquele furor, daquele mover, tóxico, sabe? Um ambiente que estava cada vez mais deixando ela desmotivada, desanimada e conflituosa, sem saber o que queria, o que ia fazer, o que não ia. E até porque 18 anos é muito jovem para saber o que vai ser a vida toda, né? E ele pressionava muito ela. Ele pressionava. Como assim? Paga estudo, paga cursinho, paga isso, e tu não sabe o que fazer, vai fazer. Era uma pressão louca. E não é por aí, né? Hoje a gente sabe, hoje ele entende, mas tudo é um aprendizado. E eu tô falando isso, né, não para prejudicar ninguém, para dizer quem está certo, quem está errado, mas eu falo do meu testemunho, eu dou o meu depoimento, porque eu sei que edifica muita gente. É verdade. Muita gente, porque assim como eu, quantas mulheres passam desafios, talvez não com bebidas, com drogas, mas tem tantos tipos de vícios, né, que prejudicam o relacionamento e não sabe se posicionar, tem medo, tem receio, né? E o posicionamento em Deus, ele tem amor. Ele tem amor. E quando eu falei para nossa filha, vamos para uma agência, vamos buscar em uma agência para entender, para ver o que a gente pode fazer. Sério, mãe, sério. A gente foi para uma agência. E nessa agência já saímos assim com um roteiro de o que ela faria, o colégio e onde ela ia ficar e tudo mais. Eu disse, filha, agora vamos apresentar para o teu pai. E eu sempre trabalhei muito, Daisy. E, sério, mãe, o pai não vai deixar? Eu disse, não, ele precisa estar ciente. Mas eu decidi tomar a frente desse posicionamento mesmo, né? De fazer com que ela fosse para o intercâmbio. E aí eu cheguei em casa, comuniquei a gente foi numa agência, e aí de boa, né? Que ele ainda não tinha bebido. Para ela fazer o intercâmbio, ela quer muito, ela tá confusa, tal. Fui bem de boa, né? Em amor e com humildade. Para que ele entendesse. Na hora ele, mas isso aqui, a gente não tinha feito uma reserva, a gente não tinha nada se programado para que ela fosse para fora. E, poxa, em euro é uma demanda gigante, né? E toda a viagem, estadia, alimentação, pagar colégio lá. E aí eu falei, não, deixa que eu assuma a bronca. Eu falei, deixa que eu assumo, porque eu precisava tirar ela daquele convívio, daquele ambiente muito prejudicial a ela. E aí ele, então tá, te vira então, e tal, empurrou a bola pra mim. Disse, filha, vamos, agenda, isso foi janeiro. Fevereiro, dia 2 de fevereiro, ela embarcava. E aí organizamos tudo, tal. Coração... na mão. Não, nem cabia, né? Gigante. E aí, chegou no dia do embarque, ela foi. Daí ele, em concordância, né? Em concordância, ela foi. E ela foi sozinha. Pensa no coração de mãe. Nossa, faço ideia. E nunca ter viajado para fora. E ainda mais sozinha. Filha, vai de Florianópolis até São Paulo. De São Paulo, ela ia até Paris. De Paris, ela foi para... ela ficou em Cork, numa cidadezinha bem pequenininha da Irlanda. E ela foi para... esqueci o aeroporto da Irlanda, onde fica a cidade, que é uma cidade maior e geralmente vai muitos brasileiros para lá. Mas ela queria ir para uma cidadezinha que tivesse poucos brasileiros, ela queria mesmo imergir na língua, né? Na língua inglesa. E aí a gente esquematizou tudo do aeroporto para Cork, tinha 2h30. E aí contratei um pessoal para pegar ela no aeroporto, para levar ela, deixar ela no quarto dela, que ela ia ficar no colégio, né? Naqueles primeiros meses ela ia ficar no colégio, para não ter que sair, se distanciar, se perder, não conhecia nada, né? E falava inglês bem o básico. Quando ela chegou lá, ela disse, mãe, realmente, mãe, eu achei que eu sabia falar inglês, eu não sei nada. Não, mas o inglês na Irlanda é muito difícil. Até para quem fala inglês é difícil. E ela tinha feito 2 anos de cursinhos aqui e tal. E aí lá ela foi para emergir. O sotaque, né, deles é bem... É como a gente aqui, né? Cada cantinho tem a sua cultura, a sua região tem um sotaque diferente. E aí ela foi para lá. Só que, na ida, eu a noite toda não dormi, né? Ela, já em São Paulo, quase que ela perdeu o voo, porque ela ficou no portão
doméstico ali e ela tinha que ir pro internacional. Lá ela já correu com as malas, ela já foi um desafio ali. A minha filha veio uma mulher, realmente. Uau. Uma mulher, assim, dando valor aos pequenos detalhes. E quando ela chegou em Paris, que era a primeira conexão lá, né? A última conexão de Paris para Irlanda, o voo dela chegou atrasado. E aí ela perdeu o voo para a Irlanda. O voo para a Irlanda. E é claro, depois eles fazem todo né, o aparato para colocar ela em outro voo. Mas a princípio perdeu o voo. E agora, mãe, o que eu faço? E aí, sem internet, até ela conseguir a internet do aeroporto e tal, e entrar em contato, deu 6 da manhã, eu tava ali acordada, né? Só naquela, acorda, dorme, acorda. E o meu marido, bebaço, dormiu, roncou, como se nada tivesse acontecendo. Não. E aí, eu ali, quando aparece uma mensagem dela, eu corri pro quarto dela, né? Saí da cama e fui pro quarto dela para ouvir. Ela com uma voz assim, emaranhada, Daisy. Mãe, eu perdi o voo. Eu tô aqui em Paris, mas eu perdi o voo. Nossa, Daisy. Tu queria pegar o primeiro e ir pra lá. Pensa num coração Charles de mãe. Voa, André. Você pega um jatinho e vai. Um jato, a asa do pássaro, não, sei lá o que chega mais rápido. 6h01 da manhã. E eu ligando pra agência, pro dono da agência. Imagina. Vão dar um jeito de botar minha filha no próximo voo, porque ela tá lá e tudo acontecendo para que ela chegasse naquele voo. Então, as pessoas que eu tinha contratado para buscar ela do aeroporto para levar ela para Cork, que eram 2h30, não estariam mais quando ela chegasse. É verdade. E aí foi passando o filme na minha cabeça, né? Meu Deus, e agora e tal. Eu respirei, orei e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei em conexão com ela. Filha, vai dar tudo certo, mãe. Meu voo é daqui 2 horas, próximo voo. E aí Deus colocou um anjo lá que ela conseguiu entender a língua dele. Por isso que a gente tem que renovar a nossa fé. Meu Deus, assim, ó, realmente a fé sem ação, ela é morta. E é nessa hora que a gente precisa colocar nossa fé em ação e olhar para dentro de nós. Será que realmente eu sou uma mulher de fé? Será que realmente eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas, inclusive por mim, né? E nessa hora Deus coloca um anjo e ele entendeu tudo, ele ajudou ela para programar o próximo voo, para onde ela ia ficar, e ficou numa sala incrível, uma sala VIP, e conseguiu alinhar tudo. E foi. Quando ela chegou lá, eu disse, filha, agora quando chegar não vai ter ninguém. E aí o pessoal da agência me dando todas as coordenadas para que ela pegasse um ônibus, que de 2 em 2 horas saía um ônibus do aeroporto para Cork, e que ela pegasse esse ônibus. Disse, meu Deus, minha filha nunca tinha andado de ônibus sozinha, sabe? Não tinha esse hábito, né? De pegar o ônibus e tal. Aí ela pegou esse ônibus e eu disse, filha, vai mandando para mãe filmagem, porque na época não tinha muitos recursos, né? E aí ela foi mandando filmagens e mostrando o percurso, assim, eu tava viajando com ela junto. Ai, lindo, né? Viajando. E eu não podia murmurar, eu não podia mostrar tensão, porque até então eu tinha decidido que ela fosse. Agora a responsabilidade era minha. Se desse algo errado, a responsabilidade era minha. Exatamente. Entendeu? Ele não tava... Então tu tinha que estar plena, tá tudo certo, tá tudo lindo. Quem disse, meu Deus, né? E aí, hoje, né, sabendo como funcionam as nossas emoções, como reage o nosso corpo, né? As nossas emoções, quando elas estão afloradas demais, a primeira coisa que acontece... primeira coisa que acontece, que reage, é o nosso intestino, estômago e pele, né? Então, meu intestino já estava preso há muito tempo. Nossa! Obrigada. Já estava preso há muito tempo. E aí, naquele dia mesmo, eu fiquei assim, com tudo à flor da pele. Estômago, intestino, pele, né? E quando ela chegou, eu disse, filha, tu tá com um monte de mala, né? Já correu, já tinha machucado o pé, com as malas correndo no aeroporto de São Paulo. E quando ela chegou lá, tinha todas as malas para colocar dentro do ônibus, para tirar do ônibus, onde o ônibus ia deixar ela, como que ela ia pegar um táxi e ir. Tinha todos esses desafios pela frente. E eu fiquei ali. Eu não falava com ninguém falava comigo. Eu fiquei intercedendo e orando. Isso eu estava distante da igreja há 8 anos, né? Desse mover, porque a brasa tem que estar.
perto do braseiro, né? Senão ela se apaga. É verdade. E eu buscando isso, eu confiando, mas tinha dias que eu já não conseguia mais exercer o papel de filha, sabe? Tinha dia que esmurecia mesmo, minha fé ficava esmurecida, não acontecia. E naquele dia, né, naquela fase, eu tive que colocar essa fé em ação e entender que Deus era Deus na minha vida. E aí, quando ela chegou, eu disse, filha, manda foto do teu quarto, a mãe precisa te ver abrindo a porta do quarto. E aí, ela fez uma videochamada, né? Pegou a internet, tudo, fez uma videochamada. Mãe, meu quarto é assim. Mãe, meu quarto é como nos filmes. Ela toda alegre, iluminada. Iluminada, porque tinha aquelas janelas para pegar o sol, né? E lá na Irlanda tem pouco sol, né? E aí tinha aquelas janelas no teto com vidro, as clarabóias, né? Isso mesmo. E ela mostrando para mim, eu disse, meu Deus, a minha filha chegou. E ela ia ficar no colégio. Ela disse, mãe, a mãe acredita que assim como teve um anjo lá no aeroporto que entendeu a minha língua, que sabia falar um pouco em espanhol e eu consegui conversar com ele, quando eu saí, o ônibus parou, saiu todo mundo, eu não sabia se aquela era parada, e saiu todo mundo, ficou só eu também saí. Daí um casal de senhores viu que ela estava um pouco perdida, sozinha, novinha, né? E perguntou se ela queria ajuda. E aí ela disse sim, para tirar as malas dali, tiraram as malas com ela e levaram ela até o local. Ela perguntou onde ia ficar, ela foi com a folha ali impressa. Ah, é perto, ela conseguiu entender a fala deles, né? A comunicação deles fluiu. Eu disse, meu Deus. Pegaram um táxi juntos, foram juntos. Vê, né? Eu disse, não, como Deus alinha tudo, porque assim como fizeram bem, poderia fazer o mal também, né? E como Deus alinha tudo, e ela entrou, colocaram ela bem na porta do colégio, ela entrou, deu tudo certo. Aí, uma vida que... E ela ficou quanto tempo lá? Ela ficou de fevereiro a outubro lá. E aí, uma vida que ela tinha totalmente diferente aqui, ela nunca fez a cama dela. Como a gente educa os nossos filhos errados. Ela nunca fez porque tinha alguém para fazer. Ela nunca precisou lavar uma peça íntima dela, porque tinha alguém para lavar. E lá ela teve que fazer tudo. Lá ela teve que se virar, ter a responsabilidade que se ela não fizesse, ninguém ia fazer por ela, né? Então, a nossa filha lá enfrentou vários desafios e um dia ela me ligou, eu lembro que ela me ligou, mãe, eu coloquei a roupa na máquina para lavar e lá você compra, né? São fichas compradas para lavar, que é uma lavanderia comunitária no colégio, a cozinha era comunitária, cada um tinha os seus potes, cada um tinha a sua refeição, mas tudo comunitário, ela tinha o quarto dela. E aí, ela disse, mãe, eu coloquei para lavar, eu coloquei lá a moeda que tinha que colocar, minha roupa ficou dura, ela lavou. Mas não amaciou? Não, ela lavou com o sabão em pó, né? E secou. Não centrifugou, não lavou mesmo, né? Então, só botou o sabão em pó e secou. A roupa ficou dura de sabão em pó. Sim. E aí, tudo era motivo, assim, de risada, de a gente se alegrar mesmo longe, né? E as experiências que ela estava vivendo. Em outubro, ela volta. Novembro era o casamento da minha sobrinha e prima. Ela volta. Mas foi nesse período que ela estava lá que você falou que ia para a igreja? Aí, nesse período, quando ela saiu, que ela foi para lá, ela ficou um período... Aí eu me posicionei, né? Por quê? Porque não mudava. Eu pensei, não, agora ele vai mudar porque não tem mais ela para conflitar, porque ela conflitava com ele e eu ficava, né, mais amena, tentando aliviar a situação, na verdade. E aí, quando ela foi, ela voltou em outubro, só que ela voltou, ela não queria mais ficar aqui. Ela queria ir para lá, porque lá ela estava livre de todo esse conflito aqui, aparentemente, né? E um dia ela me liga e ela diz assim, mãe, vem pra cá, mãe, sai daí, o que você espera desse cara? E esse cara era o pai dela. O que você espera desse cara, mãe? Eu disse, filha, esse cara é o teu pai, filha, respeita o teu pai. Mas ela não tinha mais respeito, né? Ela não via mudança nele. E aí eu comecei a orar e dizer para Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? E nesse diálogo com Deus, diariamente, tete a tete, né? E clamando,
Aí eu me posicionei, eu disse, não, agora eu vou me posicionar, porque se ele vier com os conflitos dele, eu vou ficar de boa, eu vou sair, vou para a igreja, e ele vai ficar remoendo o que tiver que remoer. Mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E como as decisões de hoje, elas refletem o que a gente vai viver no nosso futuro. E às vezes, Deise, eu ficava muitas vezes remoendo o passado e não vivendo o meu presente. Porque eu não tinha uma previsão de futuro. Né? E às vezes a gente vê as pessoas dizendo, o meu futuro pertence a Deus. Espera lá, teu futuro ele já está planejado, Deus já conhece. A Deise iniciou aqui falando que me veio uma sementinha. Ou foi nos bastidores? Não, foi aqui. Foi aqui. Me veio uma sementinha, mas Deus já vê a floresta inteira dando os frutos, né? E se a gente não acreditar, não confiar nisso, eu não vou plantar hoje. Eu vou deixar a vida me levar, né? Tem uma canção que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou viver literalmente isso. Então, o que eu precisava fazer? Me posicionar. E eu me posicionei. Aí eu decidi. Olha, a partir de hoje, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E eu vou voltar. Eu vou voltar sendo a Andrécia. Eu vou voltar sendo a tua esposa. Você decide o que você quer da sua vida. Daí ele já saiu de casa, já ficou. Saiu de casa? Saiu. Na hora, no momento ali, né? Saiu de casa, a gente nunca se separou. Mas era muito conflitante. Então ele saía, ele voltava no outro dia. Aquela vida, assim, de bagunça. E aí ele me criticava para os meus pais. Porque os meus pais católicos não queriam que eu fosse à igreja, então quem era errado era eu. Eu não tinha apoio. Só que com a nossa filha lá eu consegui, daí, me manter firme num posicionamento. Eu não estou fazendo nada de errado. E eu tinha paz. Por isso é que quando tem paz, né, você sabe que Deus está no negócio. É verdade. Quando não tem paz, e eu ia para a igreja, eu sentia, não por ser a igreja, né? Sim. Não estou falando aqui de religião, de placa de igreja, mas você está lá exercendo a tua fé. Você colocar em prática aquilo que você acredita. A tua fé, né? E edifica, porque você está no meio de pessoas que estão na mesma busca, que querem ser melhor. Exatamente. Né? E aí eu fui para lá e comecei a ir. Esse relacionamento com as pessoas que têm aquilo que você busca. Isso edifica muito a gente. É o que você falou. É a brasa perto do braseiro, né? Para não deixar ela apagar. E isso me trazia muitos conflitos, porque eu sentia essa necessidade. Eu sentia, porque com certeza. O meio, ele influencia, com né? certeza. O meio em que você vive te influencia muito. E eu queria estar nesse meio, nesse mover de pessoas que tinham essa linguagem, de que tinham a fé que eu queria ter, que eu queria exercer, mas eu não tinha um posicionamento. Né? Eu só queria. E aí eu entendi que querer não é poder. Ação é poder. Eu tive que ter uma atitude, eu tive que ter um posicionamento para realmente alcançar esse poder de Deus na minha vida. E a gente fala que o futuro já está planejado por Deus. Não. Teu futuro depende das tuas decisões de hoje. As tuas atitudes, porque o futuro já está pronto. Deus já planejou, Ele já conhece tudo. Mas se você não trilhar o caminho certo, você vai buscar atalhos. E se atalho fosse bom, ele se chamava caminho. E atalhos faz o quê? Não, eu nem sou tão boa nisso, mas eu vou fazer. Eu nem me especializo em nada, mas eu vou fazer meia boca que vai dar certo, na força do teu braço, sem honrar e glorificar a Deus. Porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que te criou, que te formou. E quando eu entendi isso, que realmente eu tive que colocar minha fé em ação, já lá com a minha filha. Eu longe e vendo o guardar de Deus, o cuidado de Deus em todos os momentos com ela. Eu disse, esse Deus realmente é um Deus que cuida. E eu não estava conseguindo ver isso, porque por 8 anos tu viveu um fardo que não é teu, mas eu assumi esse peso. Então a responsabilidade era minha. Eu precisava sair, né, tirar esse fardo, largar esse fardo e sair na leveza. E eu me posicionei. Quando eu vi, ele estava vindo comigo à igreja. Uau! Passou alguns meses, mas ele começou a ver, porque se rendeu. Eu não conflitava ele. E ele não estava mais aguentando conviver com ele mesmo. Porque era uma fuga dele. Claro. E ele começou a pensar. E Deus vai convencendo. Porque a gente não convence ninguém, né, Deise? Não, ninguém. É o Espírito Santo que convence, né? O convencimento é dele. Da verdade, do a partir juízo, da do tua pecado. Verdade que você vive, daquilo, eu tô tão em paz, tudo tá acontecendo aqui à minha volta, tá tudo ruim. Mas eu sei que Deus vai
acalmar a tempestade. Que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer, porque o possível é comigo. O impossível é com Ele. É verdade. Ele é o mestre no impossível. E eu me peguei nessa verdade, e eu fui para a igreja. Aí comecei a fazer os cursos na igreja. E ele mesmo, sem querer, e, né, eu fui fazendo curso, porque eu trabalhava, então no horário de trabalho eu ia fazer os cursos. E eu aprendia, eu colocava em prática. E um dia eu trouxe para casa um exercício, porque eu não me conhecia. Eu estava casada há 25 anos, porque depois que ele parou de beber, eu estava casada, mas eu não me conhecia porque eu não me priorizava. Eu não sabia quem eu era. Literalmente, eu não sabia o que eu gostava, do que eu não gostava, o que era prazeroso para mim, se eu tinha hobby, se eu não tinha. Eu não sabia. E aí eu comecei a entender que eu precisava primeiro me conectar comigo, porque eu estava tendo esse relacionamento com Deus mais profundo que eu já pude ter, mas eu não me conhecia. E se eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a conhecer Deus, poxa, se o Espírito dele habita em mim, eu preciso saber quem eu sou. E eu comecei a fazer essa autoanálise. E dentro dessa busca, um dia eu estava em São Paulo, dentro de um táxi, uma amiga me falou de um curso de inteligência emocional e tal. Isso era em 2017. Em 2015 eu tinha feito um curso de inteligência emocional e eu meio que fiquei frustrada, assim. Era uma metodologia que eu esperava mais, sabe? Quando tu vai esperando uma coisa e nada entra, não faz sentido. E aí eu fiquei um pouco frustrada dessa busca do meu autoconhecimento em 2015. E em 2017, essa amiga me falou dentro de um táxi desse curso que uma amiga dela tinha feito, esse curso que a vida dela mudou e que ela começou a ter esse resultado, aquele resultado. Eu disse, uau, fala mais, eu quero saber que curso é esse. E dentro do táxi mesmo, em 2017, eu comecei a seguir no Face essa pessoa esse curso e eu, chegando em casa, eu já comprei esse curso. Era um curso de imersão que acontece até hoje. Inclusive, vai acontecer agora aqui em Joinville, dia 1º, 2, 3 e 4 de junho. Então, há menos de um mês aí tá para acontecer. E a partir desse curso de inteligência emocional, que se chama Método CIS. Eu já sabia desde o início, mesmo se você falava, eu já fiz 2 vezes. Esse vai ser o meu 20º Uau. curso que eu vou fazer. 20º Método CIS. Não, o Paulo Vieira, eu não me canso. Eu não me canso de, assim, eu quero que o mundo conheça. Ele é uma Por isso benção. que eu honro tanto. A vida dele. Né? Porque, para mim, assim, ó, esse curso é a Bíblia aberta. É. A Bíblia aberta, né? Você entende ele de é Gênesis a Apocalipse. Quem nós somos aqui? É. Qual é esse tempo que nós estamos vivendo? Qual é o preparo para o tempo que a gente vai viver? Né? De onde eu vim e para onde eu vou? Essa é a busca incessante do ser humano. E o teu marido fez o CIS também? Aí, quando eu fiz, eu comprei para mim, para essa amiga e para minha irmã. A gente marcou para ir, quando dava para uma, não dava para outra, a gente foi fazer em 2018. Eu fiz em 2018, em Curitiba. Em Curitiba. Uhum. A gente tava junto. Meu Deus! E aí eu fiz lá em Curitiba e lá mesmo eu já comprei toda a grade de curso e comecei nessa imersão e me desenvolvendo. Fui fazer também o Intercoach em Orlando em 2019. Uau. E foi hoje um você processo. É Master Coach. Hoje eu sou Master Coach, pela formada pela Febracis internacional, né? E sou palestrante, sou escritora. E hoje o meu trabalho, né? Eu trabalho com casais. E você faz todo ano CIS? Há 22 anos? Faço todo ano, mais de um CIS, né? Geralmente eu faço assim, em sequência. Quando eu não consigo, aí dá umas falhadinhas, né? Mas eu venho fazendo, vai fazer 20 anos. E desse curso surgiu toda a minha grade de curso de conhecimento, que hoje eu trabalho tanto, né? Com famílias, faço atendimento pessoais, faço treinamentos em empresas, também trabalho com team coach, que a gente chama team coach em grupo, né? Com um grupo de mulheres. E dou palestra, treinamentos, eu sou cursos. Analista comportamental, CIS eu Assessment. também. É muito bom, né? Nossa, porque adoro. quando a gente se conhece,
a gente passa a conhecer o outro. Para contratação, principalmente, eu uso muito. Muito. As grandes empresas hoje, né, precisam desse conhecimento, porque às vezes tu contrata uma pessoa que é incrível, uma pessoa correta, uma pessoa que tem valores, tem princípios bem ali concretizados, mas estão num cargo errado. Isso demanda energia demais, né? Você está fazendo algo que você não tem habilidade necessária. É claro que vai desenvolver, mas vai demandar um tempo, um esforço muito maior do que se você estivesse naquele lugar, naquele cargo que realmente você tem um desenvolvimento melhor, né? Então, nos conhecer é fundamental para que eu conheça o outro. Como é que eu vou me relacionar? É verdade. Eu sou influente e estável. Eu também. E desde que você sentou aí, eu falei, ela tem o mesmo perfil que eu, ela é influente e estável. Bem isso. Influente e estável. Meu marido, dominante conforme. Como é que faz isso? Olha o conflito, né? Para quem não conhece essa metodologia que se chama DISC, né? Nós temos 4 tipos de perfis, que é o dominante, influente, o conforme e o estável. O estável conforme, que eu mudei a ordem. Mas temos 4 tipos de perfis. E tem gente que tem um perfil. Tem pessoas que têm 2, 3. Eu já peguei clientes que têm os 4 perfis, tu acredita? Nossa, sério? Imagina, eu pensava que eu era bipolar às vezes, sem me conhecer. Porque tinha dia que eu queria estar muito. Gente, mas eu nem sabia que existia isso. O meu marido fala que ele tem os 4. Ele nunca quis fazer o teste, mas ele fala que ele tem. Agora eu vou acreditar que ele tem mesmo. Pode ser, porque ele se flexibiliza para todos, né? Para todos os. Quem se flexibiliza, quem não tem, que tem um perfil 2, se flexibiliza e sabe que está se flexibilizando. Então, aqui eu preciso agir dessa forma, né? Eu preciso melhorar essa questão aqui que eu não sou tão bom. Então, se flexibiliza. Mas ter os 4 perfis, uau, que confusão de mente, né? Que dá, porque dias que eu quero estar com pessoas, dias que eu não quero estar com pessoas. Eu me energizo com pessoas, eu tenho maior foco em planilhas. Como assim, né? Como é que fica a mente de uma pessoa dessa? Mas eu tô impressionada, porque quando você começou a falar, eu falei, gente, ela tem o perfil igual ao meu. Ela é influente e estável. Que bacana. Eu tenho essa... Eu acho que é dom, né? É Deus que deu pra gente, né? Então, eu tenho esse dom de identificar o perfil sem fazer o teste. Eu também, E a gente, quando conhece a metodologia, né? Se torna analista, é muito mais fácil tu entender. E aí, como que eu me comunico com uma pessoa que tem um perfil totalmente diferente de mim? Qual é a comunicação, né? O cara que é acelerado, sem inteligência emocional, ele detesta estar perto de pessoas que são calmas, tranquilas. Isso dá uma aversão para ele. Calma, mas ele também vai precisar ser tranquilo, ele vai precisar ser acelerado. Claro. Aquelas que são tranquilas também precisam ser aceleradas muitas vezes. Então, eu começo a entender de pessoas, eu começo entender faz toda a diferença. A vida flui. É mais leve, você consegue olhar para o outro com os olhos de amor. Sem dúvida. Né? E quando eu entendi tudo isso, eu disse, tá aí. Agora eu sei como lidar funcionar. Com ele. Né? Com Já ele. sei como ele funciona. Como que eu vou lidar com ele? E aí eu comecei nessa transição toda. Aí tu levou ele pro CIS? Aí a nossa filha fez, porque daí em 2018 ela voltou para a Irlanda, ficou mais um período lá, voltou para cá. E quando ela voltou, eu já estava bem firme na igreja e tal. Aí ela veio, ele já estava indo. Ela veio. Foi indo que ele deixou de beber, né? Ainda não tinha deixado. Ele se batizou em dia 30 de novembro. Já estava vindo à igreja, né? Mas ele parou de beber em agosto. Uau! Do outro ano. Uau. E assim, por que eu falo que foi 26 anos e meio? E qual foi o gatilho para ele parar? Por causa desses meio ano que ele batizou e continuou. Ele continuou, mas ele dizia para mim, nunca me pede para parar de beber. Ele me desafiava. Tipo, confrontava, né? Não manda eu escolher. Porque ele mandou eu escolher entre a igreja e o casamento. Então, para ele, isso era muito vivo. Tinha que sempre ter ou um lado ou outro. E eu nunca falei. E eu colocava todos os dias em oração. E o Espírito Santo me mandava profetizar na vida dele. Quem ele é, declara quem ele é. Dormindo, declarar. Deise, pensa, botar a mão naquele careca. Bebaço, roncando e dizer que ele era um homem de Deus. É pela fé. Que ele era um pai honroso, um marido incrível. É pela fé. E eu comecei a declarar, esse posicionamento mudou tudo. Não por mim, mas pelo que Deus podia fazer na vida dele.
E aí, Começou eu a sempre ver ele falo, como Deus via, né? quando vinham os conflitos, os confrontos, não era ele. Exatamente. Não era ele. Era aquilo que estava nele. É. E eu clamava todos os dias. Aí, os próprios colaboradores, os funcionários diziam, Andrés, como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta esse cara? Porque ele chegava, saía sexta, chegava sábado de manhã. Aí a gente tinha empresa aberta, eu lá trabalhando, e ele chegava lá bebaço. E o Espírito Santo dizia, vai lá e ama. Ai, por favor, amar daquele jeito, fazendo tudo isso, e eu ficava nesse conflito, né? Vai lá e ama. Como que tu vai amar uma pessoa que te fere? Só que antes dele me ferir, ele estava se ferindo. Ferido já. Era ele. Falava sobre ele, não sobre mim. Era. E o que eu tinha que representar na vida dele? Isso é o olhar de misericórdia, né? É ver como Deus vê, não é espiritual, não, é olhos espirituais, é Total. com os olhos espirituais. Total. E quando eu não aguentava mais, porque não suportava mais. Pela carne, tu já tinha separado dele no primeiro gole. Não, Essa que é a verdade. O que a gente poderia ver isso como um relacionamento abusivo? Porque era abusivo, me obrigava a ir para as festas, para os baladas, que eu não queria, então era meio que uma obrigação. Eu ia, claro, porque eu tinha esse posicionamento de ir, mas eu podia ter desistido deles. Claro que podia. Podia, e as pessoas não entendem. Como é que tu suportou tudo isso? Vai ser feliz. E os funcionários diziam, Andrés, como é que tu aguenta esse cara? E a nossa filha já tinha falado, mãe, vem pra cá. Vem pra cá, o que tu espera desse cara? Então, eu tinha todos os motivos para desistir do meu relacionamento. Mas eu tinha uma palavra desse. Eu tinha uma palavra. Não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As pessoas que nem me conheciam chegavam para mim, não sabia da minha história, não sabia de nada. Chegavam para mim e declaravam o que Deus mandava lhe dizer. As tias do coque, eu falo. As tias do coque. Eu amava, né? Eu amo as tias do coque. Deus manda te dizer que você vai trabalhar com famílias. Você vai transformar vidas e famílias através do teu depoimento, do teu testemunho. Deus vai te honrar, Deus vai te levar em lugares altos. Para! Eu pensava, isso é loucura. Olha a minha vida, Deus, olha o meu casamento. E Deus nunca, nunca permitiu que eu desistisse. Nunca. Uau. Porque eu sabia que ele podia fazer algo. Embora eu nem conseguisse mais ver isso. Eu não via desde eu vi um casal, eu dizia, todo mundo pode. Mas menos eu não. Porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha fé. A esperança de que ele viesse mudar. Por quê? Porque ele sabia tudo, ele revertia tudo e a culpada era eu. Né? E a pessoa vira mesmo um narcisista. Né? Hoje eu estudo sobre isso. O narcisismo, a pessoa faz um tudo e mostra para o outro que é ele que tem ainda a culpa, né? Que é ele que faz tudo errado. E ele não consegue observar que isso é um vício emocional e que ele que precisa de ajuda, não, quem precisa de ajuda é o outro. Então, a responsabilidade dele é sempre depositada no outro. Não é ele que precisa ter responsabilidade, quem precisa mudar é o outro. E alguém muda alguém, Deise? A gente só muda a gente mesmo, né? O mundo muda quando a gente muda. E um dia o Paulo Vieira falou num curso, um dos primeiros cursos que eu fiz com ele, ele disse, falando sobre a autorresponsabilidade, né? Ele disse, cada um tem a vida que merece. É verdade. Cara, eu fiquei tão irada com essa frase, cada um tem a vida que merece, que me deu vontade assim, ó. É muito confrontativa, né? Confronta, né? Porque a verdade, ela confronta, né? Ela confronta. E aí eu não me conhecia, eu nunca tinha olhado para esse cara. Eu pensei, esse cara não sabe o marido que eu tenho. Ele não sabe a vida que eu levo com meu marido. Ele é alcoólatra. Ele é que tem que mudar. A responsabilidade da mudança é dele, não é minha. Né? E aí vem os conflitos internos, né? As vozes. E as 1001 desculpas. 1001. Porque quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada, né? Mais nada, não faz nada. Não muda, né? Só fica dando desculpa. E aí ele fez mais algumas perguntas e eu entendi que realmente eu era responsável pela vida que eu vinha levando. Quando nós assumimos a nossa autorresponsabilidade, tudo muda. Porque eu não espero mais que o outro faça para depois eu fazer. E o vitimismo, ele sai da tua vida. Ele precisa sair da tua vida. Ou você é vítima ou você é vitoriosa. Né? Ou você é uma mulher sábia, né? Que edifica a casa, ou você é uma mulher tola, que
destrói. E hoje em dia, como tá tudo no automático, eu não vou esperar, Andrécia, 8 anos, você ficou sem poder ir à igreja, 8 anos, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não Isso que eu por mim. falo, como que a nossa dor, né, as nossas dificuldades, como elas têm intimidade com o nosso propósito, né? A nossa maior dor é o apontamento do nosso propósito. É verdade. Se a gente entender o que eu vivo hoje. O bloqueio, né? Igual você falou, você tinha vergonha de contar a tua história. Tinha. Meu Deus, como assim casar com 14 para 15 Tá anos? Estava tudo pronto a minha festa de 15 anos. Minha mãe tinha feito tudo. E olha a culpa que eu carregava. Olha como nós nos culpamos e ser inconsciente. A culpa que eu carregava. Minha mãe fez todas as lembrancinhas. Lá na casa dos meus pais, a gente tem uma floresta, assim, e ela ia pegar aquelas florzinhas, secava, pintava. Ai, que ela fez cestinha, ela fez tudo. E isso eu remoí por muitos anos. Imagina. Porque eu me culpava de ter dado esse desgosto para minha mãe. Então, o casamento, para mim, era um desgosto. Isso era inconsciente, tá? Eu fui discernir isso há pouco tempo. Você vê, Por quê? Porque eu não honrei meu pai e minha mãe. Como que a minha filha ia honrar? Olha o que a gente carrega. Olha o que a gente carrega. Não, eu acho que a coisa mais séria dos relacionamentos, dos casamentos, né? São os filhos. Porque impacta de uma forma que eu acho que pai e mãe nenhum tem consciência de onde vai. São gerações. É um legado, né? E a gente sabe, Deise, que as nossas decisões de hoje impactam até a nossa 4ª geração. Sim. Então, o que eu vivi, eu trouxe lá da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Os trejeitos, né? O meu posicionamento ou certo, a falta errado, dele, ou né? a falta dele, né? Tudo eu trago de lá. Então, se eu não me posicionar hoje diferente, eu acabo arrastando, trazendo esses vícios emocionais, né? E levando, demandando para as minhas próximas gerações. Exato. Então, o que eu precisei entender, né? E fazer? Poxa, eu tenho que fazer diferente. A minha mãe funcionava assim. Por quê? Porque ela não aprendeu. Ela deu o melhor que ela teve. O melhor que ela tinha, ela me deu, ela me dá até hoje. Né? Desde eu não aprendi a abraçar. Eu não aprendi a olhar nos olhos. Porque minha mãe também não aprendeu, não me ensinou. Meu pai não aprendeu, não me ensinou. Então, o que o meu pai aprendeu? Hoje eu olho para os meus pais com misericórdia. Claro. Né? Porque quem foi o meu pai na infância? O meu pai conta que com 2 aninhos, minha avó teve bastante filhos, e meu avô era pescador. Quando ele saía para os barcos, ele ficava lá 40, 50, 60 dias. Quando ele voltava, os filhos já tinham nascido. O outro que não falava já estava falando. Era essa a verdade, a rotina deles era assim. E um dia meu pai conta que o meu avô chegou em casa. Meu pai tinha 2 aninhos chorando, tinha uma dor, né? Chorando, e ele não tinha paciência, pensa. Um alemãozão, italianão, de 2 metros. E a minha avó era um toquinho, assim, 1,5 metro. E ele chegava, ele brigava, ele batia em tudo. Ele pegou meu pai e jogou. Eles tinham um terreno do lado da casa, tinha um pé de bergamota, de limão. Ele pegou meu pai e jogou nesse pé. Era só mansinho, assim, né? Só aguinha com açúcar. E ele conta que os vizinhos vieram para tirar o meu pai grudado, porque o pé de limão, de bergamota, não tem folha, né? É galhos mesmo, espinho. E de lá, meu pai a minha avó veio trazer ele em Tijucas, que era o único hospital mais perto, de barco. Porque ele estava todo machucado. E essa foi a criação do meu pai. O que meu pai aprendeu? Né? O que ele vivia? As dores dele, do passado. Né? As memórias ruins do passado. E aí eu comecei a entender. E eu comecei a pedir perdão para o meu pai. Por tudo que eu pensei, por tudo que eu desejei para ele, porque eu vi meu pai bebendo, mandando minha mãe para o inferno. E aí eu chorava muito, dizia, Deus, leva meu pai. Meu pai, eu não entendia, tinha 5, 6 anos. Mas eu tinha essas memórias. E aí veio tudo a minha memória. Porque muitas vezes, o que nosso cérebro faz, Deise? Ele encapsula aquelas memórias negativas para quê? Para não gerar dor. Porque ele foge da dor. A fuga do nosso cérebro é da dor. Mas ele busca o quê? O prazer. Né? Então, quando eu ia acessar isso, eu não acessava porque não estava pronta para ir lá e dar um novo significado e perdoar o meu pai. Não tinha esse conhecimento. E quando eu tive esse conhecimento, que eu fui pedir perdão para o meu pai,
Tadinho, ele não soube nem receber. Não, filha, eu amo vocês 4. Eu que tenho que pedir perdão. Ele não soube, Bonitinho. não aprendeu. E hoje meu pai é todo carinhoso. Meu pai sempre foi assim, mais carinhoso, sabe? Minha mãe mais chucrona, né? Ela mais na dela, mais durona. Então, ensinar o meu pai a abraçar verdadeiramente, o abraço de 40 segundos que a gente fala, né? Eu tive que ensinar minha filha a abraçar, ela não sabia, não ensinei. E aí minha filha abraçava com um braço, deixava o outro, ficava sem jeito, eu pegava o bracinho dela. Filha, abraça a mãe, respira. Mãe quer ouvir o teu coração, os batidos do teu coração. E aí a gente foi treinando. É por isso que nós precisamos treinar até se tornar. Né? Eu não tenho o dom, Andrécia. Quantas mães que querem abraçar os filhos e não têm coragem, porque não aprenderam. Cara, com humildade, eu vou lá e abraço, é 5 segundos, é 10, vou treinando até chegar no 40 segundos. Isso é tão importante. O abraço cura. São pequenas atitudes que mudam e eu vou mudando tudo aquilo que está ao meu redor. Mas se eu não mudar, quem vai mudar? Se eu não mudar, quem vai fazer diferente? E ninguém convence ninguém. Né? Então, as minhas atitudes precisavam ser mudadas. As minhas atitudes, eu precisava ver uma luz no fundo do túnel que eu não via mais. E aí, quando eu me posicionei, eu comecei a fazer diferente, a olhar nos olhos do meu marido que eu não olhava mais. E quantos casais vivem isso? Cada um está no seu canto, cada um está no seu celular, não tem uma cumplicidade, não tem um momento para ter um alinhamento, né? E tudo isso hoje eu trabalho com os meus clientes, meus coaches, para o alinhamento, com perguntas, com ferramentas, porque eu aprendi e eu vivi tudo isso. Então, hoje eu entendo que Deus, ele só permite nos frustrar para não nos perder desse. É verdade. Então, todas as frustrações. E para nos forjar o caráter de Cristo, né? Porque ele sabe que o potencial que cada um de nós temos. É a floresta. O amor que nós temos. Hoje eu tenho um trabalho social. Tenho vários trabalhos sociais, né? Mas eu tenho um trabalho social dentro da penitenciária feminina de Florianópolis com mulheres. Porque são mulheres que estão lá, largadas pela sociedade, enquanto estão lá não estão dando trabalho, não estão na rua roubando, traficando, não é? Né? É assim que o mundo pensa. Mas elas têm vida. E a Bíblia fala que quanto à vida, a esperança. Quem faz para aquelas mulheres? E quando eu entrei lá, Deise, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não sabia como nem o quê. Como que eu vou trabalhar uma ferramenta que eu trabalho aqui com a Deise, que tem liberdade de ir e vir? Elas não têm, Deise. Como é que eu vou fazer perguntas para elas sobre filhos, se elas não vêem os filhos há anos? E o que mais me chocou lá dentro, Deise, quando eu comecei essa jornada, é que elas não recebem visitas. Então, elas têm o emocional abalado demais pelo erro. Estão lá pagando o erro que cometeram, estão. Mas elas vão sair. Como é que elas vão sair de lá? Mais revoltadas do que entraram? Se já eram desafiadoras, imagina quando sair, que vive um mundo que a sociedade não conhece. Elas são privadas de tudo, né? Muitas não recebem, a maioria não recebem visitas porque homens, não sei se você conhece como é a instituição lá, o presídio de Florianópolis. É gigante, é uma quadra inteira. Então tem um percentual assim, ó, 70% é a ala masculina, 20% é a ala feminina, bem pequenininha. E depois tem o hospital de custódia, menores infratores, ali. Mas a ala masculina é gigante. E dia de visitas, o que acontece? Dá volta no quarteirão, assim, ó, de fila. Mas só pro masculino. As mulheres não recebem visita. Elas não recebem visitas, por quê? Geralmente os filhos estão com outras pessoas, são adotados, né? Geralmente não têm maridos, se envolvem em relacionamento e às vezes elas estão lá devido aos relacionamentos, aos homens que muitas vezes elas estão, eles não, então tem uma revolta muito grande, né? Os pais se envergonham. Quem vai ainda? Assim, é a mãe. Pouco, é a mãe, né? Então, elas têm uma deficiência afetiva gigante. Gigante, não tem afeto. Cara, quando a gente chega lá,
que tá querendo? É sempre uma desconfiança, né? Era assim no início, depois não. E cara, é colhido assim, ó, cada testemunho, cada depoimento, depois que elas começam a se conhecer, a se amar, porque não se amam, não se conhecem, vive uma vida devastada, porque é aquela verdade delas, né, no tráfico, mas tem mulheres lá desde que você olha e diz assim, cara, o que essa mulher está fazendo aqui? Meu Deus. Sabe? Tem uma menina que parece, eu identifico muito assim com a minha filha, os cabelos lindos, uma pele bonita, tu vê que é uma menina do bem, de família, e tá lá. Onde se perdeu? O que levou ela lá? E eu não tô lá para saber o que aconteceu, por que elas estão lá. Não quero saber de nada. Eu tô lá para levar esse amor. Eu tô lá para elas se conhecerem e se amarem. E conhecer o amor de Deus pela vida delas. Hoje eu consigo levar ferramentas para elas. Eu preparo os slides, preparo toda a sessão para elas. Fico 2 horas lá dentro com elas. E no outro mês elas me trazem, André, eu fiz assim, me chamam de prof. E aconteceu, olha o que aconteceu. Tipo, mulheres que nunca tiveram uma organização financeira, que nunca souberam lidar com o dinheiro delas e agora elas estão lá dentro trabalhando, acordando 4h30 da manhã para trabalhar com objetivos claros, que não tinham um produto de higiene pessoal. Poxa, a mulher precisa homem precisa, mulher também precisa. Né? Mulher precisa de um absorvente todo mês. Mulher precisa de um desodorante, de um sabonete. Tu vai lá, um sabonete partido em 4. E aí? Não recebo visita, não tenho de onde vem, eu vou usar o que tenho. Então, é uma vida muito, muito obscura, além do que a gente pode imaginar. E lá elas estão sedentas por aprenderem, por querer uma vida melhor. Quando elas começam a ter uma amplitude de que existe vida além daquela ali que elas estão vivendo, e que é possível para elas, se alguém conseguiu, elas também podem conseguir, elas começam a ter uma clareza maior da vida, elas começam a ter alegria, uma satisfação em sabendo que sim, estão contando os dias para sair dali e que podem sair e fazer diferente. Hoje tem uma prova social de uma moça, uma mulher que ela foi aprisionada por 5 anos, mas ela teve uma condena de 10 anos e ela ficou por 5 anos na prisão. E pensa numa mulher uma líder que levava a manada, fugiu da prisão, e aí quando foge paga toda uma punição, né? Não fica mais muito tempo no mesmo lugar. E ela fez o auê, vê ela o antes e o depois dela. Até legal para um dia trazer ela aqui, para você conhecer ela. Hoje ela é uma empresária, uma mãe de família, uma mulher transformada, que transforma vidas. E se ela conseguiu, cara, quem não pode conseguir? Vamos trazer ela aqui. Se você vê o testemunho dela, uma mulher de Deus, tá? Que hoje ela leva o amor de Jesus, assim, ó, para muitas e muitas famílias, vidas. E que ela sendo uma traficante, ela casou com um traficante, novinha também. E depois se engravidou e separou desse traficante. E ela virou a chefe do tráfico. Foi para a prisão. Fugiu, ficou 2 meses fora, pegaram ela de novo. E onde ela ia, ela formava o burburinho ali, a manada junto com ela. Então, ela não podia ficar muito tempo em uma. Ela passou em todos os penitenciários possíveis da região aqui de Santa Catarina e Paraná. E então, ela tem uma vasta experiência, né? E quando ela saiu, ela ficou com 2 anos ainda de condena com a tornozeleira. E ela conheceu o marido dela, atual de tornozeleira. E ela prestou serviço, buscou conhecimento, buscou se desenvolver. Ela não tinha o que comer. Ela disse, André, eu não tinha o que comer. Mas eu queria aprender, eu sabia que tinha vida além daquela vida que eu vivia. E a menina dela, bebezinha, a mãe ficou com a menina. E cada visita da mãe, com a bebezinha, a mãe cobrava R$2.000 para ela visitar. E ela tinha muita dor sobre isso. E um dia eu falei para ela, parabéns para tua mãe. Parabéns, porque talvez, se a tua mãe não te sacrificasse a batalhar aí, a fazer o que precisa ser feito, ia estar muito confortável, tu não teria te desenvolvido sabendo que existe uma vida diferente do que tu levava, porque estava tudo muito fácil, né? E aí ela disse, André, assim, olhando para esse lado, eu disse, parabéns para tua mãe, porque ela foi sarcástica,
mas ela te ensinou algo. Deus tem os seus meios. E lá dentro da penitenciária, ela conheceu uma senhorinha que trabalhava na lavanderia. E ela queria muito trabalhar com essa senhorinha. Trabalhar na lavanderia, até porque elas são remuneradas, né? Uhum. Elas conseguem remuneração e comprar seus pertences pessoais e ter o dinheirinho delas. Então, ela começou a trabalhar muito e ela conheceu essa senhora. E essa senhora apresentou Jesus para ela. Uau. Falou do amor de Jesus, ela não queria saber de nada. Não, se você ver a foto dela, você vai dizer assim, ó, é uma craqueira que não tem chance na vida. Uhum. Não tem jeito. Daqui é só pro fogo do inferno. E ela tem jeito. Então, se a vida é a esperança, Com certeza. se a Jaque conseguiu, a Maria consegue, a Joana consegue, a Laura consegue, todas conseguem. Então, quando Deus coloca ainda na nossa vida pessoas que tiveram uma vida de escravo, porque é uma escravidão. Eu vivi uma vida de escravo no meu relacionamento. Era uma escravidão. Mas o meu posicionamento em Deus, com clareza, em amor, busquei aprender, busquei me desenvolver, e eu busquei em Deus o que Ele podia fazer, que eu não podia fazer. Deus mudou a minha vida. Com certeza. Mas e os 6 meses lá que você falou? O meio da transformação do teu marido? Então... 8 anos e meio, né, que você falou? 26 anos e meio. Anos e meio. O meio é porque esse meio ele precisou trilhar para parar de beber. Para realmente ele decidir, né? Porque ele fez o método CIS, daí ele foi fazer em 2019 o método CIS. A nossa filha fez em fevereiro, eu fiz em 2018, ela fez em fevereiro de 2019. E aí ele se batizou em 2019, ela também se batizou. Uau. E ele, em 2019, em agosto, ele fez lá em Curitiba também. Que agora não tem mais em Curitiba, ele fez em Curitiba. E ele fez em agosto de, acho que... E você fez com ele? 10, 15... sempre fazendo, né? Aí eu fui servir. No dele eu não fui fazer, eu fui servir. E aí ele fez lá, só que 1º de agosto, no dia 1º de agosto, ele decidiu parar de beber. E ele fez dia 10 ao dia 13, 14 de agosto o método CIS. Então, quando ele foi pro método CIS, ele já tinha decidido parar. Eu já tinha curado isso, porque é um milagre. É um milagre. Um vício sem a abstinência, sem você gerar essa abstinência, como que faz para, de repente, do nada? A gente sabe que não é do nada, né? Deus já estava trabalhando ali, né? Então, quando ele decidiu, ele veio, era um domingo, a gente estava fazendo almoço na casa da minha mãe, e o meu marido, ele só vinha para almoçar. Eu ligava para ele, tá pronto. Então, ele vinha, porque ele ficava no bar. Uhum. E isso era comum, né? Não era normal, mas era comum. Uhum. E sábado, não tinha meu marido, ele almoçava a hora que ele chegasse em casa, porque sábado era o dia dele, ele ficava no bar, nos quiosques, bebendo. E eu ficava com a nossa filha, a gente ia comer e tal. Mas, domingo, a gente ia lá na casa da minha mãe fazendo um almoço, preparando tudo. Meu pai lá também, e ele estava no bar. E ele veio do bar sem eu ligar. Ele veio, que isso era muito raro, mas acontecia. Ele veio com uma sacolinha de long neck, aquelas cervejas sem álcool, e colocou em cima da mesa da minha mãe. E falou assim, botou, a partir de hoje não entra mais uma gota de álcool no meu corpo. Daí eu fiquei, sabe? O estável dá um choque, né? A estabilidade não deixa a gente reagir, nem para ficar feliz, nem para ficar triste. Eu fiquei paralisada na hora. E o meu pai, bebaço, Daisy, foi lá de joelhos no chão. Obrigado, Deus! Obrigada! Agradecendo. Minha mãe chorava, eu chorava. E meu pai agradecendo de joelhos. Mesmo bebados. E aí, ele, daquele dia em diante, ele decidiu. E eu nunca fiquei com temor, assim, que ele vai voltar. Foi algo tão surreal que ele nunca... Porque você sabia que era definitivo, né? E ele falava, não, quando eu resolver decidir parar de beber, eu vou parar e pronto. Ele falava, mas nunca parava, né? Isso nunca parava. Então, e aí ele decidiu, e até hoje ele não coloca uma gota de álcool. Isso já tem quanto tempo? Vai fazer 4 anos. Uau! 4 anos. 26 anos e meio. 4 anos vai fazer. A gente vai fazer 31 anos de casado.
Que legal. Então, a vida da gente, assim, ó, ela dá Então, o teu casamento começou ali. Aí eu comecei a ter marido. Aí tu começou a ter marido. Um marido que senta para conversar, Ai. que eu posso expor meus sentimentos, falar do que eu tô sentindo, do que eu gostaria, né? É uma nova que criatura. fosse, é uma nova criatura. E aí ele veio, aí começamos a fazer Eu esperei 15 anos para fazer o encontro de casais com Cristo, porque até então eu não era cristã, não conhecia, né? Mas quando eu conheci, eu soube que tinha, né, um encontro de casais, que tinha algo que pudesse mudar, né, a nossa vida, a forma de pensar, de agir. Eu sempre quis, eu convidava ele todos os anos. Jean, vamos fazer o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Vamos fazer. Não, e não. Daí quando a gente fez 25 anos de casado, a gente sempre comemorava, né? Portanto, no mês que vem a gente faz 31 anos de casado. E a gente sempre viaja, presenteia um outro, né? Troca presentes e tal. E com 25 anos de casados, eu falei assim, eu pensei, né? Ai, Deus, quem sabe agora ele decide, ele resolve ir para o ECC, porque eu quero muito, eu já vinha tanto tempo querendo, e agora é 25 anos de casado, eu vou dizer que eu não quero festa, eu não quero viajar, não quero nada, para ver se eu convenço ele de ir. Olha o convencimento, né? É influente. Aí eu cheguei para ele conversando e eu falei assim, ó, Jean, a gente vai fazer 25 anos de casado, isso em março, a gente faz em junho. 25 anos de casado. Vamos pro ECC, eu não quero nada, eu não quero presente, eu não quero viajar, eu só quero ir no ECC, vamos? Não. Na hora ele já me cortou e eu pedi pra ele, pensa primeiro, depois tu fala. Primeiro pensa. Não, ele nem pensou, ele já deu um não bem redondo e deu. Aí eu fiquei tão frustrada, Daisy. Dia 12 de junho é dia dos namorados, né? Então a gente sempre celebra, comemora Eternos Namorados. E dia 16 é o nosso aniversário de casamento. A gente passou dia 12 de junho sem celebrar, sem assim, ó, dar um beijinho sequer. 12 de junho. Dia 16 de junho, dia do nosso aniversário de casamento. 25 anos, boda de prata. Celebrar, comemorar. Passou batido. Daí veio o meu chega. Porque já estava nesse conflito todo com a nossa filha. E nada muda. E eu vim de junho até fevereiro pensando, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Eu não sabia, eu não conseguia sair desse ciclo vicioso, porque era uma forma de alimentar esse vício. Eu tinha um vício de me sentir Mas ele triste. já estava convertido? Não. Ah, tá. Não. Ele não estava nem convertido, nem parado de beber. E aí foi onde, 26 anos e meio, entendi. ele parou de beber. Mas isso foi com 25 anos de casado. E aí a gente fui levando a vida, assim, tipo, cara, não tem casamento, não tem marido, sempre honrando, respeitando muito. Eu era casada, né? E mesmo não tendo respeito, não tinha respeito da parte dele, mas eu respeitava ele e eu esperava que algo mudasse. Mas eu achava que ele tinha que mudar. E eu comecei a clamar, Deus, muda o meu marido, Deus, muda o meu marido, Deus, eu não consigo mais, eu não quero mais viver isso, só que eu não sabia o que eu queria viver, Daisy. Por isso a importância de nós sabermos onde nós estamos, meu estado atual, e hoje eu trabalho com isso. Porque se eu não sei onde eu estou, eu também não vou saber para onde eu quero ir, onde eu vou chegar, né? O vento vai levar. Então, eu tive que entender, fazer um mapeamento. Poxa, olha só, o meu casamento é assim, assim, assado. É um casamento destrutivo. Mas onde eu quero chegar, eu não sabia. Eu só sabia o que eu não queria. E às vezes na nossa vida, independente de qual situação você está passando, de qual desafio você está, se é na tua área financeira, se é no teu profissional, se é na tua saúde, se é no teu conjugal, se é no teu espiritual, você precisa saber alinhar onde eu estou. Porque se eu trago essa consciência para o meu maior desafio hoje, se eu te perguntar qual é o teu maior desafio hoje, né, em qual área, e você souber me dizer é isso, eu vou te perguntar como que você quer estar daqui uma semana, um ano, um mês, 2 anos. Você precisa ter essa clareza, porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginado. Então, quando eu só penso no que eu não quero, é isso que ele vai absorver. E é isso que eu vou viver. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu quero. Quando eu penso naquilo que eu quero, que há possibilidades para mim, a minha mente expande.
E uma mente, quando ela expande, ela gera conhecimento, ela não volta mais para o lugar. Ela cresce. E aí eu comecei a buscar. E quando o meu marido decidiu parar de beber, eu já estava nesse desenvolvimento de como fazer, como reagir. Não que eu queria manipular ele. Eu entendi que eu não podia mudar ele. Mas que Deus podia todas as coisas. É verdade. E quando eu clamei, Deise, Deus, muda o meu marido. Muda o meu marido, Deus. Deus foi lá e me mudou. Quem precisava mudar era eu, Deise. Eu não era alcoólatra. Quem era alcoólatra era meu marido. Não é? Aos nossos olhos é assim. Sou tão certinha, meu Deus. Eu estou sempre pronto, disponível, cheirosa, trabalho. Estou aqui sempre para ele. E essa historinha que eu contava para mim. Então, o que eu merecia? Um homem íntegro, um homem que não bebesse, um homem que me respeitasse, que me honrasse, que fosse pai verdadeiramente. Mas ele era. Eu tinha esse homem. Só não tinha esse homem desenvolvido. Por quê? Porque o inimigo usa e abusa quando você dá legalidade. E ele tinha total legalidade. Porque ele não conhecia o amor de Deus. Que pai é esse que leva o pai dele? A criança ferida. Ele vivia todos os dias a ferida dele. André, você é perfeito hoje? Não, ele não é perfeito, eu não sou perfeita. Mas a gente está sempre em evolução. Vamos trazer um alinhamento? Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que, nesse ponto aqui, a gente sentasse e visse o que é melhor para nós, porque nós somos um só. Hoje eu tenho a liberdade disso, mas eu nunca tive. Lá no início, a gente sentava, né, na construção que eu falei aqui no início da nossa vida. Mas passou um tempo que a gente não sentava para conversar. Era só um desalinhamento, não tinha alinhamento. Porque fazia o que queria, estava sempre bêbado, não era ele. E a fuga, né? A fuga dele era para bebida. Por quê? Porque ele não queria encarar a verdade, ele não queria encarar a vida dele, os medos, os anseios, né? E quando a gente enfrenta tudo isso, os nossos medos, os nossos anseios, porque o medo ele é bom, em partes. O medo é equilibrado. Agora, quando o medo ele traz paralisa, conflito, né? ele te paralisa, né? E você acaba não desenvolvendo e não cumprindo o propósito de Deus para tua vida. Então, quando eu entendi que pessoas que nem me conheciam, Deise, chegavam para mim e falavam que muitas vidas iam ser transformadas através da minha vida e que Deus ia me usar de uma forma única, pontual para a vida de cada um, de Ananias, né? Ser Ananias, que você vai transformar vidas, você vai tirar vendas dos olhos de muitas famílias. Como assim, meu Deus? Eu não consigo nem tirar da minha. Eu não sei nem o que fazer por mim. Como é que eu vou saber o que fazer pelo outro? Na época eu pensava assim, né? Mas ok, recebi aquela palavra. E por muitos anos da minha vida, Deise, eu acordava pensando em me separar e eu dormia pensando em me separar. Era só o que eu sabia. Era só o que eu fazia. E aí eu não tinha clareza de onde eu podia chegar. Eu não tinha clareza do que Deus queria para minha vida. Quando eu entendi, quando eu me posicionei, quando o Espírito de Deus trouxe essa clareza para mim, aí eu assumi as rédeas da minha vida. Uau. E aí minha vida mudou. A nossa filha hoje, casada, dizia que nunca ia casar, Deise. Nunca ia casar. Para viver o relacionamento que os pais viviam? Sem dúvida. Como é que ia querer casar? Nunca ia ter filho, ela dizia. E eu, credo, meu Deus, eu quero tanto ter netos. E eu pensava, meu Deus, eu quero muito, eu quero a casa cheia, eu amo família grande. E aí, eu dizia, eu repreendia. Vai ter filho sim. Eu repreendia, né? Pra mim, não falava pra ela. E pra que botar mais um no mundo pra sofrer, se ela sofria? E hoje ela casada com um homem incrível, maravilhoso, que estava esperando a mulher certa em Deus. Nunca tinha namorado desse. Uau. Esperando. Era a nossa filha. 23 anos em Balneário Camboriú. Nunca tinha beijado na boca. Um menino íntegro, orando pela mulher que Deus tinha prometido para ele. E aí, era a nossa filha. Hoje, casada 2 anos. Ela quer ter no mínimo 3 filhos. Uau. Ele quer ter 5. Eu acho que ele vai convencer ela. Ele vai vencer. Então, Deus é um Deus que honra, sabe? É um Deus que honra quando a gente entende o propósito e quando a gente assume com um posicionamento em Deus. Hoje se fala muito do empoderamento feminino, né? Esse empoderamento que está destruindo tantas vidas, tantas famílias. Tantos relacionamentos. Né? Por quê? Porque está sendo com raiva,
com culpa, com julgamento, vivendo as memórias do passado. Se um dia me disseram que homem não manda em mulher, se um dia me disseram que mulher tem que ter independência, não depender de homem, não, mulher tem a vida dela, o homem tem a vida dele. Quando se casem, assumem um compromisso de ser uma só carne, precisa ter alinhamento, precisa ter amor, precisa ter um propósito nisso. E família é um propósito tão lindo de Deus. É algo que Deus é um projeto consolida, de Deus, né? Traz uma alegria, né? Porque a sociedade a família é a sociedade. Sim. E hoje o que a gente vê é uma Nações sociedade são doente, famílias, né? Né? Uma sociedade doente porque as famílias estão doentes. Claro. Eu participei há poucos dias de uma audiência pública e participei da mesa falando sobre inteligência emocional na adolescência. Porque os adolescentes estão precisados, eles gritam. Eu lembro da minha filha na adolescência, ela queria atenção e ela achava que ela sabia mais que os pais, né? E os adolescentes acham que estão atualizados, que os pais já estão desatualizados e vêm aqueles conflitos porque os hormônios estão à flor da pele. E aí eles não são importantes, eles não se sentem importantes porque você não sabe de nada, né? Como é que os pais tratam? E vocês não têm maturidade para isso, eu tenho, né? Vem a arrogância, vem a prepotência e não vem a humildade. Porque todos os nossos problemas decorrem do orgulho. Vem do orgulho, amada. Vem do orgulho. Então nós somos seres tão orgulhosos que se nós não olharmos para nós com misericórdia, da forma que Deus vê. Exato. Inclusive é isso que nos separa de Deus, né? É o orgulho, né? É o orgulho. E é interessante porque a gente tem a ideia de orgulho ser só essa pessoa assim, nossa, sou o dono da verdade, não sei. Mas existem mais de 27 formas de orgulho. Manifestações de orgulho. E é tão sutil. E todos têm raiz na rejeição, né? Porque todos nós fomos rejeitados, né? Talvez não pelos pais. Eu sempre tive meus pais, eu amo os meus pais. Mas a criança não entende, né? A criança não entende. Então, são pequenas atitudes que trazem uma legalidade para a rejeição ser instalada. É com os professores, com os coleguinhas, com quem seja. Todos nós temos com os níveis maiores, né, de rejeição, então conseguem ser mais expressivos na rejeição, outros menos, né? Mas todos nós temos. Então, quando eu entendo isso e quando eu começo a olhar para o outro com um olhar de misericórdia, aí tudo muda, né? Flui, né? É o amor que cura, né? E também tem um projeto social com adictos. Uma comunidade terapêutica. E eu não entendi, já há 2 anos e pouquinho, eu não entendi o porquê dentro da penitenciária, porque que Deus me escancarou a porta dentro da penitenciária, entrar na penitenciária. Né? Eu nunca tive, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me deu um ruim, né? O que eu vou fazer na penitenciária? E realmente, assim, o Espírito Santo de Deus me empurrou lá. É lá. E aí depois veio a pandemia, tudo, não tinha mais visitas, não podia ter mais nenhum tipo de aula, de curso, de eventos lá dentro. Aí veio a pandemia, eu fui para uma comunidade terapêutica com 50, 60 homens, só homens, aí tu vê, lá só mulheres, a comunidade só homens, né, com ex-adictos. E cada vida, cada dor, cada sofrimento, a falta de paternidade, é tão louco. É tão louco que a gente fala tanto de paternidade, né? E o quanto nós precisamos exercer esse amor pela falta de paternidade, porque cada um dá o que tem. É, claro. E o vício... Fala que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem, né? Então, quando eu tenho um vício, eu tenho que entender por que desse vício. Qual é a fuga? Qual é a fuga? E não julgar. E é mais fácil, né? E comum as pessoas olharem para um viciado, para um morador de rua, para um... e lá não tem só morador de ruas, tem empresários, tem pai de família, que entenderam que precisam de ajuda. E quantos de nós somos viciados emocionalmente, sabemos que precisamos de ajuda, mas achamos que é o outro que tem que mudar. Então, o fato de estar buscando ajuda já é uma humildade. Com certeza. Já é de reconhecer que precisa. Meu Deus. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Como a gente se acha independente. Esse foi o grande pecado original, né?
que Adão e Eva achavam que não precisavam mais de Deus, que eles poderiam ser autossuficientes, né? É o nosso pecado Deus ama até ao ponto hoje. de nos perdoar e dizer, filho, vai, filho, é por aqui. Filho, não busca esse caminho, isso vai dar ruim, vai dar errado. Não enviar o seu filho unigênito para nos resgatar, né? Para tirar esse fardo, né? Para nos reconectar. É demais. É incrível, né? E Deus, quando ele olha para nós... Que amor é esse, né? Ele vê, né? Ele vê um filho amado, né? Ele vê esse amor de Jesus em nós. Exatamente. Ele veio aqui pagar o preço que era para nós pagarmos. Nós éramos para estar naquele madeiro. Exatamente. E aí ele veio e levou sobre ele todas as dores. Que amor é esse, né? Foi fácil? Não foi. Não foi, mas ele disse que com ele nós teríamos vida e vida em abundância. Ele não nos deixou só. Deixou um consolador. E nós somos corpo, alma e espírito. Exato. Esse corpo aqui um dia vai voltar para o pó. Do pó veio, ao pó voltará. Mas eu tenho uma alma aqui, que são os meus pensamentos, né? Tudo aquilo que eu penso é a forma que eu comunico, eu reajo. Mas de que forma eu tenho pensado sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem eu sou em Deus, sobre quem eu sou para aquele morador de rua lá? Será que eu tenho olhado para ele como Jesus olharia? É uma pergunta que eu sempre me faço. Eu sempre me faço também. O que Jesus faria? Se ele estivesse no meu lugar não agora, é? Porque, nessa situação. Cara, são coisas que se eu não tiver amor, eu não vou conseguir lidar com os desafios da minha vida. Porque a minha vida por si só já é desafiadora. Sim. Isso aqui é só um processo. A gente está passando aqui, né, para forjar o nosso caráter mesmo, para nos aperfeiçoar, para a gente viver com a perfeição. Mas enquanto estamos aqui, estamos fazendo o quê? O que eu gero de mudança? Se eu abrir aqui o meu WhatsApp de testemunhos, depoimentos desses meninos que saem de lá, que passam pelo processo, chamam de meninos, eles me chamam de mãe, tá? Tem um senhor de 63 anos que diz que eu sou a mãezinha dele, é mãezinha. Ai, que bonitinho. E cada um com a sua história, cada um com a sua verdade. Quem sou eu para julgar? Já tem gente demais julgando. É verdade. Já tem gente demais querendo ocupar o lugar de juiz. Minha mãe fala, né? Deus não me fez jurado e nem juiz. É verdade. Cada um se colocar no lugar, né? Mas o que eu faço para mudar essa situação? O que eu faço para mudar a vida do outro? Para ser um Ananias na vida do outro? Será que eu tenho focado tanto na minha vida que eu não consigo olhar com amor para a dor do outro? Porque empatia, Daisy, empatia é algo que é nosso, né? Empático, poxa, eu tenho empatia pela Daisy. Eu nem conheço a Daisy, mas já amo a Daisy. Mas Jesus, ele veio nos ensinar além da empatia. Ele veio demonstrar o que é ter compaixão por aquela vida. Porque se nós somos a imagem e semelhança dele, cara, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui para fazer meia boca ou para passar por uma pessoa doente e nem dar um bom dia ou sequer demonstrar amor, né, ajuda, nada. Poxa, o que fez esse cara se achar merecedor de viver essa vida? E lá dentro a gente colhe assim grandes ensinamentos. Eu vou para ensinar, eu aprendo mais do que ensino. Não, eu faço ideia. Eu aprendo muito. E mais um outro projeto lindo também. Eu crescer e contribuir. A gente aprende isso e entende que Jesus veio aqui, né? Cresceu, até 30 anos ele se desenvolveu. 30 anos, Jesus esteve aqui só em treinamento. Depois né? só Nem contribuiu. precisava. Depois ele contribuiu os 3 anos que ele teve aqui e deixou um legado. Ele deixou experiências que o que ele fez, ele disse que nós podemos fazer maiores ainda. Maiores coisas que ele fez. Que poderíamos fazer maiores, né? Como é isso? Como é isso? Né? E o que eu tenho feito? Será que eu tenho somente olhado para aquilo que é bom para mim, que é benéfico para minha família? Né? Porque, claro, Deus me deu uma vida e uma vida de abundância. Né? Eu preciso, sim, viver essa vida de abundância. Mas o que eu estou entregando para que o outro também, que não consegue entender, que não recebeu isso ainda, viva essa abundância? E dentro desses projetos todos, tem um projeto que eu chamo Pais e Filhos Virtuosos, que é num contraturno social também, aqui no Monte Alegre,
Inclusive, eu não posso deixar de falar que se encontra fechado. São 200 crianças que vivem uma situação de vulnerabilidade gigantesca, que sofrem todo tipo de abuso que tu pode imaginar, e lá é um contraturno, que as crianças têm tudo, desde material escolar, uniformes, alimentação, capacitação. Eles têm um ensino, eles não saem de lá sem estar com as tarefas do dia em ordem, né? As tarefas que vêm da escola para eles fazer, para não ficar, para fazer em casa com os pais. Muitos não vivem 20, 30 dentro de uma casinha, não tem nem conforto nenhum para fazer, sentar e fazer uma tarefa. E hoje se encontra fechado. Ontem eu tive 2 reuniões lá, porque há 16 anos acontece esse projeto. Daisy, eu acho muito bacana a gente divulgar, porque as pessoas não sabem, não conhecem. O projeto se chama Latarte. Por que Latarte, Andressia? Porque é lata com arte. Eles têm um grupo de musical, tipo uma fanfarra, assim, né? Que é tudo com latas de tinta, aquelas latas de tintas, e com cabo de vassoura. E eles fazem uma percussão linda, eles fazem abertura de vários eventos. Eles agora, no carnaval, cantam aqui, fazem apresentação na praia. Então, estão sempre cantando louvores, e é muito lindo, é lindo. E sempre foi, quer dizer, há anos, acho que 14, 15 anos, é mantida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eles entram em licitações, né? Abrem edital, eles entram em licitações e vem verba do governo. Esse ano não entraram, que era para entrar em outubro, né? Não entraram. E esperando a ajuda de governo aqui mais próximo, né? Governamental mais próximo, sem precisar fazer todo um projeto, porque o Latarte é 200 crianças que tem um contraturno de manhã e à tarde. De manhã as crianças ficam 5 horas pela manhã e vão para a escola, almoçam e vão para a escola. À tarde as crianças ficam também 5 horas, vêm da escola e ficam 5 horas ali. Então é um contraturno que sai com um valor agregado maior, porque tem lanche, tem almoço, tem, né, lanche novamente. As crianças muito dali comem através dali e da escola. Então é uma situação bem desafiadora. E contando com a parte governamental aqui, prefeitura, isso é Camboriú, né? Não Balneário, ficou de abrir um processo licitatório para que eles entrassem, um edital, para que eles entrassem, mas não conseguiram até agora. Então essas crianças eram para entrar dia 4, 5 de janeiro e até agora não tem verba. Então, a gente fez algumas campanhas, os pais já foram na frente da prefeitura e clamar e pedir para que Acho que empresas que conseguem, que são, dependendo do regime, consegue, né? Por isso que consegue uma isenção fiscal. Consegue. Por investir a verba num projeto desse, né? Principalmente quem é lucro real. Lucro uma empresa real, de né? lucro real. Aí, em vez de mandar para o governo, pagar para o governo, Sim. que vai destinar para várias coisas, né? É bom isso nem comentar para onde vai Isso destinar. Isso vai pontual, né? Porque pelo menos ali o empresário sabe aonde vai, né? né? Por isso que eu estou divulgando onde eu estou indo, eu estou levando esse projeto lindo, porque às vezes o empresário quer sim servir. Claro. Ele quer acrescentar, né? Com melhorar certeza. A comunidade na qual ele faz parte, mas nem conhece. Exato. E esse projeto é um projeto que já tem 16 anos, é um projeto lindo, lindo, que quem tiver nos assistindo aqui, quiser conhecer, é só entrar em contato com a gente, pode ir lá conhecer, está fechado, não tem crianças lá dentro. Isso para mim está sendo um motivo de tirar meu sono, porque essas crianças estão à mercê. São crianças que vão para escolas, que são aliciadas e que vivem todo tipo de Tão disfunção, vulneráveis, né? Por quê? Porque realmente não tem pai, ou às vezes não tem a mãe presente, estão trabalhando, ou, né, vive ali no meio da barra pesada mesmo, onde existe muito tráfico, né? E essas crianças vão crescer de que forma? E ano passado eu comecei esse projeto lá em outubro, então eu ia 3 dias na semana, no horário de almoço, saía aqui do escritório, ia para lá, atendia 2 turmas num dia,
2 turmas no outro e 2 turmas no outro. São 6 turmas, a gente dividiu. E à noite eu fazia com os pais. Por quê? Porque os pais precisam interagir, entender o que os filhos estão vivendo, vivenciando ali, até com ferramentas para os pais também se desenvolverem, né? E aprenderem. Então, esse ano ainda não aconteceu porque as crianças não estão lá. Então, para quem tem empresa, eles têm toda a documentação, tem tudo em ordem, tudo bonitinho para realmente você demandar, né? Falar com o teu contador, demandar esse valor fiscal direto para lá. E para quem não tem empresa, que é do Simples, pode fazer isso, mas aí vai para a situação governamental. Mas se você quiser apadrinhar uma criança, a gente fez também uma campanha de apadrinho. Você pode apadrinhar uma criança por 1 ano. Cada criança, o custo de cada criança é R$365 por dia, por mês. Não assusta as pessoas. Não, por dia não. Que dá um valor, acho que R$18 por dia. Mas esse é o valor das crianças mês. Então, se você quer apadrinhar uma criança, né, pode entrar em contato, a gente manda todo o projeto, tudo lindo, porque a gente fez essa campanha, mas a gente conseguiu poucos padrinhos e precisam 200 crianças. Então, se você... Então, precisa de 200 padrinhos. 200 padrinhos, né? Ou menos padrinhos que apadrinham mais crianças também, né? De repente, uma pessoa quer apadrinhar 5, quer apadrinhar 10 pessoas, 10 crianças. E esse mover todo que a gente está fazendo é para que realmente o Latarte venha a ser conhecido. Porque é um projeto tão lindo que as crianças são levadas dali do Latarte pro colégio, os professores levam, que é próximo, levam tudo em fileirinha, com chuva, com vento, com o que tiver. Eles vão para não ir para casa. Então, eles comem ali e vão para o colégio. E as que estão no colégio voltam com esses professores. Então, o tempo todo eles estão sendo cuidadas ali. E essas crianças agora estão aqui no Farol. Já tirei foto de crianças lá do Latarte, no Farol aqui da Avantes, vendendo pirulito. Já encontrei com pais aqui com aqueles carrinhos de reciclagem, com as crianças juntos. Então estão aí nessa verdade que eles vão crescer de que forma? Levando esse legado que aprenderam. Então, que a gente possa mudar o mundo de alguém. Se não puder mudar o mundo, mas o mundo de alguém. Amém. E o que a gente tem feito para uma sociedade melhor. Que isso possa tocar os corações dos nossos ouvintes. Amém. Amém. Andrécia, eu quero te agradecer muito, imensamente, por esse transbordo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de muitas mulheres. Que, de repente, hoje vão assistir isso, falavam assim... Deram um prazo assim, não, hoje eu me separo. E aí elas vão dar mais um voto de confiança e de fé em fé, de glória em glória. Dizer que é possível, sim. 25 anos não vai ser nada. Meu Deus. Não é? O tempo de Deus, né? É o tempo de Deus, não é o nosso. E às vezes a gente vê assim as pessoas falando, meu Deus, eu tô esperando há tanto tempo. Ah, mas eu não aguento mais. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um não pouquinho. Desiste. Só por hoje. Não desiste. Né? Faz a tua parte. Busque aprender. Busque estar com pessoas que se conectam com a tua verdade. Né? Que se conectam com aquilo que você Mulheres quer alcançar. sábias, mais velhas, para te aconselhar. Né? Meu Deus, eu sou grata demais pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Amém. Que tem experiência, que a gente possa deixar esse legado. Obrigada. Né? Que Deus abençoe, eu coloco à disposição. Então, nós vamos deixar o contato dela aqui para vocês entrarem em contato com ela. Divulguem isso para as pessoas desse projeto que é tão importante. Às vezes você conhece um vizinho, um amigo, alguém que possa apadrinhar, que queira, né, para a gente levar esse projeto adiante. Aí vai ser bem importante. Muito obrigada, cada um de vocês. Vamos fazer a nossa parte, né, assim? Deus abençoe. Eu vejo vocês no próximo podcast. Obrigada. Até lá. Até mais. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigada a você, meu amigo.